Fala galera, paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui mais uma quinta-feira com o Joadcast e nós teremos um tema muito polêmico, atual e empolgante, cujo assunto é sobre escatologia. E para me acompanhar, ou eu acompanhar neste assunto, neste tema, está aqui o nosso líder, o meu irmão, o presbítero Pedro Maza. Fala aí, Pedrão. César, tudo bem? Fala galera, paz do Senhor, estamos aqui, mais um Joadcast. Eu tô animado hoje, hein? É hoje. É hoje. E para o pessoal que está nos acompanhando, quais são as nossas redes sociais, Pedrão? Gente, nós estamos no Facebook, joad.oficial. Nós estamos no Instagram, @joad.oficial. Estamos no YouTube, Joad Ipiranga. E também estamos no Spotify. Amanhã esse conteúdo estará disponível para você lá logo cedo no Spotify. Se você perder alguma coisa, você pode ouvir amanhã no Spotify. É só pesquisar lá Joad, que tem lá as nossas playlists de hinos. Tem os outros episódios lá também. Você pode nos acompanhar. E não estamos só online, também estamos presencialmente. O nosso endereço? Avenida Doutor Ricardo Jafé, número 214, no Ipiranga, em frente ao Museu Ipiranga. Se você quiser nos conhecer, nós estamos lá. E já quero mandar aqui um abraço para o nosso pastor presidente, pastor Alcides Fávaro, todos os nossos pastores, nossos líderes também, o Gilson, o Marcelo, um grande abraço. E é uma alegria poder mais uma vez estar aqui com vocês. Perfeito, perfeito. E para nós conversarmos e abordarmos sobre escatologia, está conosco aqui o nosso pastor Luiz Antônio. Paz do Senhor, pastor, tudo bem? Pastor Luiz, estamos juntos aqui. Gratidão por estar aqui com vocês, paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria, vamos desenvolver esse assunto e vamos talvez esperar que Deus, pela sua graça e misericórdia, nos edifique com informação que possa agregar na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. É isso aí, o pastor Luiz Antônio é um amigo de longas datas, né, pastor? Eu era solteiro, a gente se conhecia. Nem eu também era casado. Você ainda. Também, olha só. Então tem uns 20 anos aí. Já faz um tempo aí, faz um tempo. Graças a Deus, era novinho, era adolescente ali, já entrando na juventude. E o pastor Luiz foi uma grata surpresa. E já fala pra gente aí um pouquinho, pastor, né? Desde quando você está inserido nesse contexto da escatologia, como é que o irmão atua hoje aí? Sim, então, na verdade, eu tenho 35 anos de evangelho, e aí, como todo mundo, né, que quando chega no reino de Deus, aí vai procurando se achar aonde pode melhor servir ao Senhor. Eu tive a felicidade de ganhar uma bolsa de estudo para um curso de teologia, fui lá, fiz 4 anos de teologia, e dentre todas as matérias, a que mais, assim, ferveu dentro de mim foi escatologia. E aí, depois que saí da faculdade de teologia, que eu comecei a fazer? Eu comecei a estudar, reler tudo que eu tinha estudado, e aí de forma autodidata eu comecei a fazer as minhas próprias pesquisas, a comprar os meus livros, e aí comecei a montar minha biblioteca mais focada na área de escatologia. E aí eu não sou nenhum doutor de escatologia, mas pela graça de Deus a gente consegue já entender bem esse cenário que a escatologia envolve, né? Porque a escatologia, ela por ser doutrina das últimas coisas, a escatologia, ela é maravilhosa. O que ela mais me fascina é que ela não é uma matéria fechada. Ela não é uma matéria como você dá, por exemplo, eclesiologia. Isso já é a história da igreja, aquilo que você vai contar, como a igreja nasceu, como é que ela se procede, como é que ela anda. A escatologia não, ela é uma matéria aberta. Por quê? Porque a escatologia precisa do andamento da história, para que os fatos venham se corroborar e de maneira profética eles poderem se ajustar numa engrenagem onde a gente consiga entender o cenário e ver de maneira profética e bíblica que o momento é aquele. Então, a escatologia, quanto mais vai passando o tempo, quanto mais a história vai se desenrolando, mais clara ela vai ficando. Então, ela é fascinante por causa disso. Então, a cada ano, ao longo desses 35 anos, eu tenho visto o cenário mudar. E eu vi na década de 80, eu vi na década de 90, e agora estamos aqui na década do ano 2000, né? E a gente está vendo o cenário mudar. Então temos algo para dizer que eu quero que Deus conforte o seu coração e ao mesmo tempo nos prepare, né? Porque eu costumo dizer para os meus alunos, na igreja onde pregamos, eu costumo dizer que nós não temos o amanhã. Não temos. Nós temos hoje. Então, viva hoje, dê glória a Deus hoje, se satisfaça hoje, seja pleno em Deus hoje, porque eu sempre digo o seguinte, você acordou de manhã, o sol está batendo no seu rosto, então é motivo para você dar glória a Deus.
porque o sol podia estar batendo na sua lápide. Sim. Então É verdade. nós temos só hoje. Então, que o hoje seja muito bem vivido, né? Então, quando a gente vai se apropriando de alguns assuntos que são inerentes a uma compreensão de entendimento profético, a gente precisa abrir os nossos olhos, aquilo tem que gerar uma fé no nosso coração, aquilo tem que gerar um compromisso de interesse para a gente querer andar com Deus melhor e com mais consistência. Então, é a nossa roda de hoje, é o nosso fórum de discussão, que a gente consiga conversar e discutir esses assuntos para que a gente se firme mais em Deus. E não venhamos a ficar assustado pelas coisas que estão para acontecer. Ô pastor, mas quando você fala em escatologia, estudo das últimas coisas, né? Para a igreja, como que o senhor vê nesse sentido quando você vai trazer um ensino, uma palavra a respeito disso? Porque me parece que Apocalipse, quando fala em ler Apocalipse ou estudar os sinais do tempo, causam um medo, um certo medo a respeito, não sei se é um medo do não saber, né? Não saber o que vai acontecer ou por não ter acontecido, mas eu vejo que a igreja às vezes tem um certo receio de até estudar Apocalipse. Sim. E deveria ser ao contrário, não é? Porque Apocalipse o significado é revelação, né? Sim. Então, para o senhor, quando o senhor vai ministrar essas suas aulas ou conversar a respeito disso, tem essa dificuldade das pessoas estarem um pouco fechadas, um pouco com medo de repente o tempo acabar e Jesus voltar e ficar, enfim, os acontecimentos sucumbirem? Na verdade, o medo de todas as pessoas, que é o que não poderia existir, né? Principalmente de quem está em Cristo Jesus, esse medo não poderia existir. O medo das pessoas é que elas estão fazendo planos para este mundo. Uhum. E o Apocalipse tira os teus planos para este mundo. Tira. Uhum. Então o problema das pessoas é o medo de ler, porque os fatos e os acontecimentos vão ser assim grandiosos, ao ponto das escrituras dizer que nunca houve e nem nunca haverá período como este que está para se desenrolar na Terra. E o outro porém que eu vejo muito ao longo desse tempo dando aula é que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender a cronologia do Apocalipse. Porque o Apocalipse ele foi construído dentro de uma cronologia tão perfeita e as pessoas têm dificuldade de entender isso. E aí, quando leem de maneira aleatória ou sem uma devida compreensão, causa esse impacto, né? Eu conheci pessoas que falaram para mim assim, olha, eu faço de tudo para não ler o Apocalipse, porque é um livro que contém muito mistério e ele me assusta. E é o contrário, ele tinha que ser um livro que eu tivesse mais tempo de meditação nele, porque ele vai gerar em mim fé, né? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Lá em Romanos 10, 17 diz isso. Mas olha que interessante. Apocalipse significa revelação, como você muito bem pontuou. Significa revelação. Escute o que eu vou dizer. Nós nunca estivemos em um tempo onde houvesse tanta revelação como estamos vivendo agora, e principalmente depois de 2018 para cá. A revelação está sendo descortinada. Diga-se de passagem, tá? Para quem não sabe, a palavra revelação significa retirar o véu. Então, quer dizer, é a mesma coisa de uma pessoa que não conhece a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Então, ela tem um véu diante dela. A partir do momento que ela ouve o Evangelho de Cristo e deixa com que a glória do Evangelho de Cristo resplandeça no seu coração, ela pode receber uma revelação. Esta revelação, como Pedro recebeu, e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta revelação, ela retira o véu. E aí tudo fica nítido e claro. Então nós estamos vivendo uma época de revelação, e eu acredito que a igreja, de um modo geral, tinha que estar se apropriando destas revelações que estamos vivendo. Já está claro que o irmão vive isso, pulsa isso, né? Né? Porque a gente faz e o irmão é assim mesmo, glória a Deus por isso. Mas aí, pastor, antes da gente entrar um pouco mais a fundo, eu queria saber como que o irmão teve esse encontro, né, com a escatologia. Por que o irmão falou assim, eu preciso me dedicar a esse tema. Quero gastar tempo da minha vida, investir tempo da minha vida para esse tempo, uma vez que eu já tenho uma carreira aí, já há 35 anos, como o senhor falou aí, de evangelho, não é pastor também. Mas quando que deu no senhor, falou assim, eu preciso me envolver, entender e buscar esse conhecimento? No seminário, o diretor do meu seminário era um pastor muito amigo nosso, um homem muito querido, homem de Deus, chamado Valdomiro Souto Ferreira.
O Valdomiro Souto Ferreira gostava demais de escatologia. Ele ministrava outras matérias. Ele já está com o Senhor, se eu não me engano, acho que já faz uns 3 anos ou 4 que ele partiu. E ele foi uma pessoa muito importante na minha vida, né? E esse desejo pela escatologia, pela revelação da palavra, ele acabou passando muito para mim. E aí, ele foi meu professor. Além dele ser o diretor lá do seminário, ele também foi meu professor em algumas matérias. E a escatologia, ele fervia meu coração. Então, eu acho interessante que Deus até me provocou a andar por este caminho, porque foi incrível. Quando eu estava no final do meu curso, os livros que mais eu tive acesso e que até ganhei de graça era sobre escatologia. Então, eu fiquei uns 10 anos lendo escatologia, comendo escatologia. Então, eu entrei neste mundo, né? Entrei e ele passou a tomar conta de mim. E é como o Pedro falou, né? Sai pelas veias, né? Pulsa, sai. Porque muito tempo de leitura, Eu sou pré-tribulacionista, né? Uma doutrina que a Assembleia de Deus também adota como visão teológica, né? Nós somos pré-tribulacionistas, acreditamos que Jesus virá antes da grande tribulação. Então, tudo isso eu comi nessa fonte. Então, isso corroborou para essa construção que hoje Deus nos dá graça para poder falar desse assunto com liberdade, com graça. E eu oxalá que as pessoas entendam de maneira aberta, né? E que assim como o senhor foi inspirado, né? Que a gente, de repente, talvez através desse trabalho hoje, em nome de Jesus, inspire alguém. É óbvio que num podcast a gente não vai conseguir extrair quase nada, né, de informação, porque é vasto, né, a questão aí. Mas que a gente possa pelo menos plantar uma semente, né? Sim. Eu acho que é isso aí, porque foi o que aconteceu com o irmão, né? Foi uma semente que foi plantada que o impulsionou a se dedicar, e como o irmão falou, esse tema ele requer não medo, mas um preparo ou uma disposição maior para você realmente se aprofundar e tentar pelo menos interpretar alguma coisa aí. Né? Sim. É um despertamento, né? Uma forma de despertamento, como o Paulo escreveu aos Romanos, né? Desperta porque a volta de Jesus, a vinda de Jesus está mais próxima do que ontem. Sim. Então, se Paulo escreveu há quase 2000 anos, que naquele tempo estava mais viva, próximo, né? Imagina hoje, 2000 anos depois, né? E aí, pode falar. Eu acho, eu penso muito nisso que você acabou de falar. E quando eu penso nisso, eu penso na repreensão de Jesus com seus discípulos, quando dizia para eles assim, olha, quando vocês veem que o tempo está fechando, ora, vocês sabem que vai chover. Isso. O que ele está falando? Observem o cenário. Há uma tendência, né? Vejam os acontecimentos. E ele falou assim, olha, quando vocês virem essas coisas que eu estou falando começar a acontecer, saibais que a vinda do Filho do Homem está próxima. Então, o que a gente faz? A gente não é adivinho, a gente não tem bola de cristal, a gente não tem datas específicas de acontecimento, não temos nada disso. Mas o que nós fazemos? Nós olhamos o cenário. Uhum. O cenário, a natureza, a política, os acontecimentos no mundo, eles vão formando um pano de fundo. Esse é um ponto, né? Porque acho que olhar o cenário, se você olhar, depende de como você se comporta para olhar para esse cenário. Porque se você olha muito para o cenário, você fica preso ao cenário, né? Sim. E aí você, né, quer ficar ali naquela condição e não consegue ver além do que está acontecendo. Mas, como o irmão está falando, o estudo da escatologia requer um olhar para o cenário, mas com muita fé. Não, e outra. Com muita fé. Né? E é um olhar para o cenário dentro das escrituras. Exatamente, você vai fazendo essa aplicação, né, dentro das escrituras, e tem fé que realmente é isso, está acontecendo, porque a gente prefere ficar tipo no campo de não, acho que não, não, nada a ver, isso é doideira, isso é maluquice, né, e isso é uma questão de fé. Né? Porque se a gente de fato acredita, a gente vai validar e falar, não, realmente. Ou a nossa expectativa não é de fato que Jesus vai voltar. Isso. Ou não queremos ir para o céu ainda, queremos viver e gastar o máximo aqui na terra. E aí, né? E se a gente olha por isso, fala, não, eu quero que Jesus volte. Oxalá que Jesus volte hoje. Mas aí quando você bota na parede, você fala, não, mas isso aí não tem nada a ver, acho que não. Né? E aí vira esse negócio, né? São dois aspectos, né? Tem dois grupos de pessoas que não gostam de escatologia. O primeiro grupo de pessoas é esse que a gente está conversando aqui, que ele tira o teu futurismo. Fica parecendo que tudo já vai acontecer, então eu não vou fazer nada. Então eu não vou casar, não vou ter família. O jovem fica doido. Isso aí. E existe um segundo ponto também, que é as pessoas que não dão um olhar crítico à escatologia,
porque não acreditam no que está acontecendo no cenário. E muitas delas dizem assim, por exemplo, eu vivi isso na década de 80, eu vivi isso na década de 90. Por exemplo, quando havia aqueles conflitos entre Rússia e Estados Unidos, quando havia o líder, como que é o nome dele? O Gorbachev, que ele era um líder como é que fala? De pulso firme, e havia todo um cenário muito complicado na história, naquele momento, na década de 80, e todo mundo falava, nossa, Gog e Magog vai se precipitar, vai acontecer, Jesus está voltando. Então, muitas pessoas, por terem uma expectativa em um determinado acontecimento, ou em um determinado líder, e não ocorreu, o que a pessoa faz? Não vai acreditar mais nisso aí não, porque isso aí é balela, isso aí é perda de tempo. Só que o olhar que eu digo para o cenário é o seguinte, eu tenho que olhar o cenário e eu tenho que olhar as escrituras. Quando eu digo olhar o cenário, é principalmente olhar geopolítica. A geopolítica, ela é muito bem pontuada dentro dos acontecimentos bíblicos. E eu vou contar já já por quê. Então, quando a gente olha, dependendo desse casamento de cenário e escritura, a gente tem que começar a abrir os olhos. Por exemplo, hoje nós estamos em plena Revolução 4.0, que é uma revolução tecnológica, uma revolução onde as pessoas terão essas facilidades que tem aqui. Você está no YouTube assistindo a gente, na comodidade da sua casa. Então, a gente está numa revolução 4.0, onde a tecnologia está tomando corpo e âmbito em todos os sentidos da nossa vida. Isso é bom? Mas isso também é muito ruim. Por quê? Porque mais ainda você será vigiado, mais ainda você será controlado. Então, os governos estão trabalhando a tecnologia para cercar as pessoas e cercear elas da sua liberdade. E a gente está vendo isso ao longo dos últimos anos. O problema é que o cenário na década de 80, na década de 90, não era propício. Não era propício. Para os acontecimentos das Escrituras, não era propício. O Apocalipse, a revelação, não aflorava como aflora hoje. Hoje, eu vou contar para vocês aqui algumas coisas, vocês vão ver que a revelação está caindo, assim, despencando do céu, só não enxerga quem não vê. E aí, o cenário hoje é muito propício, por quê? Porque a tecnologia, ela está trazendo uma coisa que nós nunca vimos isso na história. Eu vou contar um negócio para vocês que é muito importante. Quando a Torre de Babel foi construída, o ideal da Torre de Babel era o mesmo ideal agora. Então, se você for ler lá em Gênesis capítulo 11, eles tinham uma só língua, uma só religião, uma só fé, uma só política. Havia uma forma unificada de viver naquele momento. E o que aconteceu? Satanás estava trazendo à tona um tempo que não era para aquele momento. Olha que interessante. Satanás poderia ter tido muito êxito com aquela construção da Torre de Babel e ele teria grande êxito de unificação para o mal de todo aquele grupo de pessoas. O que Deus faz? Eu vou aqui transformar em linguagem peculiar, né? Linguagem acessível. Popular, né? É popular. O que Deus fez? Um estralo de dedo, trouxe uma confusão de língua. A confusão de língua trouxe uma dispersão de todo aquele cenário. A dispersão daquilo desmontou o negócio de um tal jeito que Satanás demorou 4.500 anos para o mesmo êxito. Presta atenção nisso. Satanás trabalhou 4.500 anos para um novo êxito de quê? De unificação. E a tecnologia está trazendo esta unificação, onde as pessoas falam uma só língua. Hoje você abre o aplicativo do Google, você conversa com uma pessoa de outra língua e o Google diz o que você falou na língua da pessoa e a pessoa fala e você recebe em português e você conversa com qualquer pessoa. O dinheiro está se unificando, está chegando aí a moeda digital, as políticas estão se unificando, tudo está ficando de forma comum. E isso é um grande perigo. Por quê? Porque este cenário é propício dentro da revelação da escatologia. Ele é propício para os acontecimentos quando Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor, da estátua,
que o Nabucodonosor sonhou com uma estátua, que cabeça era de ouro, peito era de prata, ventre era de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. A interpretação de Daniel falava sobre os reinos que viriam de forma contínua para o futuro. E o último reinado estava nos pés, que são os 10 dedos. A gente está neste reinado, no reinado dos pés. Escute o que eu vou dizer. A tecnologia é o ferro. O ser humano é o barro. Eles estão fundindo o barro no ferro. A gente vive uma época que está tendo uma fusão de tecnologia, de ser humano. Por que você acha que está vindo aí o metaverso? Por que você acha que Elon Musk está prometendo aí um chip dentro do cérebro para você não precisar mais de dispositivo? Você vai ser o dispositivo. Você vai ser o próprio Wi-Fi, a própria antena. A navegação vai estar dentro de você. Esta fusão de tecnologia no barro nunca tinha acontecido antes. Então, esse cenário, ele se torna tão eficaz e preciso para o nosso tempo que, se a gente não abrir os olhos, vai ser perigoso. Interessante aí, observando o irmão falar, em relação à igreja, né? Como que a igreja se comporta? Houve uma diferença, houve uma mudança lá atrás para os tempos de hoje, no comportamento da igreja para esse tipo de observação? Resumindo, eu posso dizer o seguinte: durante 30 anos, todo mundo falava assim, ó, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Nossa, olha o cenário, Jesus vai voltar. Como aconteceu muitas coisas e o momento não era propício, hoje, o que as pessoas falam? A igreja, de um modo geral, as pessoas falam, Jesus não vai voltar. Não, vai voltar, mas daqui 100 anos, daqui 200. Vai vir na geração dos meus netos. Então, quer dizer, houve uma descrença do crer e olha que a Bíblia nos ensina que nós temos que amar a vinda do Senhor. Sim. Acordar e dormir pensando na vinda do Senhor, no nosso encontro com Ele nos ares. E é interessante que você vai vendo que as pessoas desacreditaram. Não, Jesus não vai voltar mais não. Então, de tanta negatividade que houve em 80, 90, ano 2000, agora o cenário está pronto, os fatos estão ocorrendo e todo mundo está falando que Jesus não vai voltar. Então, o diabo está conseguindo enganar as pessoas de um jeito, que eu chamo isso de um estado de dormência, onde as pessoas não veem com clareza o que está ocorrendo. Diga-se de passagem que quando a gente fala de ocultismo ou de oculto, oculto é algo que está diante dos seus olhos, porém você não vê. Isso é ocultismo. Então, quer dizer, a verdade está diante de você, mas o diabo está conseguindo mascarar de um jeito e as pessoas não alcançam o entendimento. Não alcançam. E como que o pastor enxerga uma ferramenta que a igreja ou aqueles que estão despertos, né, estão acordados, eles possam ajudar para que as pessoas enxerguem isso ou não? Isso é um declínio ou é uma esfrieza espiritual profética? Olha, você fez uma pergunta muito maravilhosa, pertinente, que em 2 horas eu consigo dar a resposta perfeita para ele. Em 2 horas eu respondo tudo. Literalmente, nós estamos dentro de 2 períodos do Apocalipse, capítulo 3. João escreveu 7 cartas, lá no Apocalipse, escreveu 7 cartas para as igrejas da Ásia. Cada carta tem o seu endereço, tem o seu significado profético e de tempo da história da igreja na Terra. Nós estamos literalmente dentro do episódio profético da carta de Filadélfia e Laodiceia. Lembrando que Filadélfia é a igreja que vai se encontrar com o Senhor. Laodiceia é a igreja que vai ficar, porque ela nem é fria, nem é quente, por ela ser morna, vai ser vomitada. Filadélfia e Laodiceia é também uma fusão de trigo e joio, que andam junto, mas você não sabe quem é quem. Mas haverá um dia que o nosso Senhor e Salvador vai fazer o quê? Separação entre trigo e joio. Então, hoje, excepcionalmente, a gente está nesse limiar. Então, perceba o momento perigoso que a gente está. É perigoso porque a gente está andando com um monte de pessoas e às vezes você pensa que é trigo, é joio. Estamos andando com pessoas, você pensa que a pessoa
é Filadélfia, está andando com Cristo, está andando em santidade, está buscando o Senhor, quer se encontrar com Ele nos ares, mas de repente é Laodiceia. Está amante do mundo, está... Na verdade, a Laodiceia recebeu uma repreensão que é, olha, você é cego, é pobre, cego e nu. Quer dizer, todas as qualidades que fazem com que a pessoa não veja o que é mais importante. Então, Laodiceia e Filadélfia, a gente está nesse limiar. Uhum. Então, ficou um tempo muito perigoso, porque com os acontecimentos que a gente está experimentando de 2020 para cá, era para ficar mais evidente quem é Laodiceia e quem é Filadélfia. E a gente não consegue. A gente vê uma igreja inerte ao que está acontecendo, apática. A gente traz ministrações sobre isso, a igreja pouco se interessa. Quando se fala que é de escatologia ou apocalipse, isso aí não é interessante. Eu quero saber, me conta bênçãos, vai ter distribuição de chave, me conta o que. As pessoas estão atrás disso. Então, a revelação da palavra, dentro do seu conteúdo que mais nos firma de Deus, não está interessante. Foi muito mais na década de 80. Hoje não mais. E aí, em relação à Laodiceia, fica a questão tipo, exatamente isso, né? De Deus trazer uma mensagem para ela, confrontadora, onde ela, na sua perspectiva humana e física, era o contrário. Como você vai chamar Laodiceia de pobre, cega e nua? Sendo que ela tinha tudo. Né? Ela tinha os e era melhores quase colírio. isso é uma loucura. Uhum. Ela tinha o melhor colírio. Os melhores tecidos. Tudo. Ela era rica mesmo. E é um contraponto, né? Contrário do que ela vivia. E é interessante, porque é exatamente isso, né? Hoje a gente tem... É tipo a figueira, né? né? A gente tem muito Jesus. controle das coisas, né? A gente tem muita informação. Por que eu preciso de algo que ainda está por acontecer? Já tenho muita informação. Por que eu preciso de mais será alguma que a outra informação revelação? não distrai O que precisa também? ser revelado para mim que eu já não sei? De repente fica isso na cabeça da pessoa, né? Deixa eu aproveitar para fazer um gancho sobre isso que o Sim. Pedro falou, que é muito bacana. Olha só, na década de 80, você para obter conhecimento, literalmente você tinha que ir para uma biblioteca. Eu verdade. cansei de ir para uma biblioteca. verdade. Você não podia trazer o livro, alguns você não podia trazer. Você levava um caderno e você ficava lá copiando. Meu Deus do céu. Então, eu gastei muito tempo da minha adolescência em biblioteca, porque eu gostava de ler, queria aprender. Hoje não. Hoje a informação despenca como chuva. Uhum. Que valor que você dá a isso? Nada. Como ela está caindo em cima de você, você fala, a hora que eu quiser, eu vou lá e leio. Exatamente. Então, essa desvalorização também vem para as escrituras. Com certeza. Quando eu quiser saber alguma coisa, eu leio. Então, é esse pensamento pobre de que eu não preciso estar estudando, eu não preciso estar aprendendo. E é horrível isso. Eu baixo um esboço na internet e prego lá. Isso é horrível, porque olha que interessante, olha que coisa mais paradoxal. Um médico, quando se forma, ele se formou, agora ele vai atuar como médico e vai se profissionalizar cada vez mais. Ele precisa continuar lendo? Sim. Sim. Por quê? Sim. Porque vai chegando as inovações, a tecnologia, vai se inovando. Então, se ele não lê, ele vai ficando um médico arcaico. Exato. Então, mesmo ele formado, ele tem que continuar lendo para estar atualizado. Exatamente. O crente não. O crente ele acha que porque ele leu uma vez, porque ele participou de muita escola bíblica Acabou. dominical, acabou. Que isso. Jesus, a história de Pedro andando sobre o mar, te conta ela de cor. Então, a pessoa não entende que o cenário hoje é outro, mas a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Então, eu continuo me apropriando dela, por quê? Porque o cenário mudou, mas ela vai me revelar aquilo que vai acalentar o meu coração, vai tranquilizar a minha alma, e eu vou esperar em Deus. E a escatologia é que faz a gente ter essa energia, né? Falta a escatologia, na verdade, no comportamento da gente. Né? A escatologia gera no cristão fé, necessidade, amor e esperança. Sim. Que são os atributos que nós vamos levar para a eternidade. Fé, amor e esperança. Paulo faz essa trinca nas cartas dele, né? Sim. E a escatologia faz isso. Por quê? Porque a gente está falando da vinda de um ser que morreu por nós na cruz do Calvário. A gente está falando de um homem que ele é a razão pela qual a gente acorda e dorme. Sim. É verdade. Então,
aquilo tem que promover em mim uma alegria que me impulsione para cima disso. Sim. Porque eu conheci Jesus, já vi um monte de pregação, pronto, agora não preciso de mais nada não, agora eu vou ficar aqui. Eu não vejo isso. Quando a gente lê as escrituras, você só vê gente atuante. Exatamente. A pessoa morre fazendo aquilo. Por quê? Porque ela quer estar mais próxima de Deus, ela quer entender cada vez mais. Por mais que seja limitado dentro do tempo dela, mas Sim. ela quer alcançar Sim. o máximo possível. Então é muito complicado. Ó, pra falar em coisa complicada, vamos entrar em assuntos complicados, vai? Porque assunto Eu ia até complicado. fazer uma pergunta dessa questão das revelações do cenário, né? Como o cenário dos anos 80, 90, 2000, 2010, 2020, eles foram, de certa forma, essa cronologia foi, a revelação foi cada vez sendo maior, segundo o que o senhor mesmo falou, que hoje o cenário, ele Tá muito propício. tá muito propício. Aí a minha pergunta é justamente em cima disso. Quais são as revelações ou o cenário que me faz ter essa certeza Do momento. Do momento, exatamente. Então, ó, eu quero falar sobre duas coisas. Certo. Primeiro eu queria falar um pouquinho sobre o ano Shemitah. Não sei se vocês sabem sobre isso, né? Na internet hoje tem uma vastidão de informação sobre isso, mas nós estamos em um ano Shemitah. Eu vou contar um pouquinho como é que isso funciona para vocês poderem entender. Perfeito. O ano Shemitah, deste ano, né? Nós estamos no ano Shemitah. Este ano Shemitah significa remissão. O ano Shemitah, esse que nós estamos, ele começou dia 7 de setembro de 2021 e ele vai até o dia 26 de setembro de 2022. O ano Shemitah é baseado no calendário judaico. Tá? Então vamos entender o que é isso. O ano Shemitah é o seguinte: é um tratar de Deus de longa data com os povos, com as nações. Aí você pode falar assim, mas espera aí, Luiz, espera aí. Isso que você está falando é baseado em Israel que guardava esse Shemitah. O Shemitah é um ciclo de 7 anos. O Shemitah é o último ano dos 7. A cada ciclo de 7 anos, o último ano é um Shemitah. No ano de Shemitah é um ano que Deus quer e busca arrependimento e perdão. A cada ano Deus busca arrependimento e perdão. Deus trabalha. Aí tem gente que pensa assim, mas isso daí hoje não vigora para a igreja, isso daí era uma coisa para Israel. É interessante que a Bíblia não mostra assim. Olha, a Bíblia mostra, por exemplo, José administrou 2 Shemitah. José no Egito teve que administrar 2 Shemitah. Ele recebeu revelação que um Shemitah ia ter vacas com abundância, ia ter prosperidade, ia ter muita comida. E ele tinha que administrar um segundo Shemitah, onde não ia ter nada para comer. E ele foi sábio ao ponto, não, já que tem bastante, vamos estocar, vamos guardar, para a gente poder ter os 7 anos que não vai ter. Então, e não tinha lei. E José administrou 2 Shemitah. Nós encontramos Jacó também que teve que lidar com 2 Shemitah. Porque ele chegou para Labão e falou assim, Labão, eu estou apaixonado por Raquel, quero me casar com ela. E Labão falou assim, tudo bem, então você trabalha para mim um ciclo e eu te dou a Raquel. E Jacó trabalhou um Shemitah, um ciclo de 7 anos. Quando foi receber, Labão muito esperto, né? Pegou a Lia, a Oleia, e deu para Jacó. Jacó vai lá reivindicar, falou, poxa, mas eu trabalhei para você por 7 anos, pela Raquel, você me dá a irmã? O que Labão faz? Muito espertão, trabalha para mim mais um ciclo, e Jacó teve que administrar 2 ciclos. E aí eu te dou Raquel. Então a gente vai percebendo que é um tratar de Deus com as nações. Não dá para falar aqui porque eu vou perder muito tempo, mas eu tenho aqui anotado todos os Shemitahs desde 1894. O que aconteceu na história em todos os Shemitahs desde 1994. E é interessante a cada Shemitah o que ocorreu. É incrível. Eu, como não posso dizer todos, eu quero puxar para trás alguns um pouquinho. Sim. 2001 foi um ano Shemitah. 2001 fechou um ciclo de 7 anos. O ano Shemitah era 2001. O que aconteceu em 2001? As Torres Gêmeas caíram. E é interessante que essa classe dominante ocultista sabe disso. E trabalha também com este calendário. É isso que é interessante. O que seria, só um parênteses, o que seria essa classe dominante ocultista? É um grupo de pessoas o qual Satanás lidera sobre eles para um domínio no mundo.
Satanás domina um grupo de pessoas e esse grupo de pessoas trabalha em toda a área da vida humana, seja entretenimento, política, tudo que é promovido no mundo são essas famílias que promovem. Entendi. Essas famílias que promovem. E é dessas famílias que virá o último grande líder aguardado pelo mundo. É dessas famílias que virá. Eles são a classe dominante. Por exemplo, se você fizer uma pesquisa, pode ser rasa, sobre quem é os BlackRock, se você fizer uma pesquisa, quem são os BlackRock, eles são praticamente dono do mundo. Todas as grandes empresas, as ações delas estão na BlackRock. As duas maiores é a BlackRock e a Vanguard. Eles dominam o mundo. E quem são os donos desses grupos? Aí você vai descobrindo quem são as famílias que estão no domínio de tudo. Entendi. São as famílias que investem em cada nação muito dinheiro para quem vai liderar, quem vai ser o presidente, quem vai governar. Uhum. Porque o mundo, por ele estar muito... O mundo está... Olha que frase interessante. Por causa da internet, o mundo está em uma rede. Que as pessoas chamam de rede de computadores, rede de internet. O mundo está numa rede. Satanás jogou uma rede e botou todo mundo no mesmo balaio. Você vê o Brasil. O Brasil não pode fazer muitas coisas porque depende de ações internacionais para ver se pode ou não fazer. O Brasil não teve autonomia durante a pandemia aqui no nosso país porque tinha que esperar orientação internacional para saber se podia ou não. Então, você vê, as nações não têm autonomia, elas não têm soberania, porque estão todas ligadas de alguma maneira a este grupo que está lá em cima no poder. Uhum. E aí, 2008 foi o próximo Shemitah. Passa 7 anos, 2008 foi o próximo Shemitah. O que aconteceu em 2008? Eu não sei não. Uma das maiores recessões da Da história. imobiliária dos Estados Unidos, né? Isso, a subprimes, o mundo imobiliário americano quase bolha quebrou o mundo. Quase quebrou o mundo. Em 2008, houve uma recessão gigantesca. Essa classe dominante viu que o negócio ia desengringolar, ia a bancarrota. O que foi que eles fizeram? Aquilo não podia acontecer no momento. Por quê? A Revolução 4.0 estava engatinhando. Estava começando a ter ascensão. Se a recessão chega, a Revolução 4.0 não acontece. Se ela não acontece, eu não posso controlar o mundo. Aí o que foi que o Fed fez, o Banco Federal Americano? Injetou trilhões de dólares para não quebrar. Mesmo assim, a gente teve um 2009 muito ruim, um 2010 muito ruim. Sim. Essa classe dominante sabe agora que eles têm uma bomba relógio na mão, porque injetaram dinheiro, Sim. sem lastro. Isso vai virar uma bolha. Essa bolha vai explodir. Agora eles sabem que isso vai explodir. Aí disseram o quê? Agora vamos administrar a explosão dela. Aí o que foi que eles fizeram? Isso foi em 2008. O próximo Shemitah é 2015. Mas antes de 2015, houve 2012. Em 2012, eles tentaram empurrar para todo mundo H1N1. Se você pesquisar, eles tentaram botar máscara na cara de todo mundo em 2012. Então, esse plano que aconteceu em 2020 já era pré-estabelecido para rolar, mas eles não conseguiram empurrar em 2012. Aí o que aconteceu? Chegou 2015. Por exemplo, aqui no Brasil houve o impeachment da Dilma. Em cada Shemitah há um problema sério. Por quê? São 3 aspectos que Deus pede conta em cada Shemitah. Deus pede aspecto da liderança. Deus ele vai trazer uma ação sobre liderança, sobre financeiro e sobre espiritual. Vamos ver esse quadro, para a gente poder entender que é um padrão. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, e não foi uma invasão só, ele invadiu, pegou todo mundo e levou para a Babilônia. Ele invadiu em 3 etapas. Verdade. Na primeira etapa, ele matou a liderança. Matou todos os líderes. Na segunda etapa, ele mexeu com toda a finança. Pegou toda a riqueza do povo, os utensílios de ouro da casa do Senhor e toda a riqueza ele levou para a Babilônia. E na terceira vinda dele, ele mexeu com o espiritual, ele derrubou o templo. Então, esse padrão acontece em cada Shemitah. Em cada Shemitah, Deus vai prestar conta com a liderança, e a gente não pode esquecer que o juízo começa por onde?
pela casa de Deus. Então Deus vai trabalhar liderança, finança e espiritual. Nós estamos num ano Shemitah, o mundo inteiro está anunciando uma moeda digital, o mundo inteiro está dizendo, se você pesquisar, há uma bolha da dívida sendo inflada. Ela está sendo inflada desde 2008. Em 2020, aí que inflaram mais ainda, por causa da pandemia. Sim. A bolha da dívida ela pode explodir o ano que vem. Com a explosão dela, não vai ter quem queira tampar este buraco. Aí é hora de fazer o quê? Vamos desligar tudo e vamos resetar. Vamos trazer um novo sistema. Resetar é apagar tudo e começar de novo. Resetar é... Vamos esquecer tudo e começar. Só que vamos começar de novo é agora debaixo das nossas diretrizes. O começar de novo, eu vou te dar um novo contrato social para você saber como é que você vai trabalhar, viver. E aí todas as liberdades vão ser retiradas. E aí o metaverso, ele tá dentro dessa proposta, porque hoje já existe um mecanismo muito forte, as empresas estão se preparando para publicar, para ter espaços nesse ambiente, né, digital, e se expor, e marcas de roupa já estão se preocupando em participar desse ambiente, né? Gente, eles vão jogar todo mundo em um mundo virtual, onde as pessoas abrirão mão da sua vida natural e física para viver em um mundo digital, virtual. O que vai ser muito melhor, na verdade, assim, pra pessoa, ela fala, eu prefiro muito melhor o meu mundo digital, porque lá eu tô realizado, lá eu tô, do que o meu mundo físico, né, e elas vão E o ferro trocar. vai mesclar no barro Justamente. em todos os aspectos. Justamente. Sim. Isso é interessante. Interessante que o senhor tá falando desses Shemitahs, e talvez alguém fale, não, mas e os outros? Tem tantos outros que o senhor falou aí, né? Mas o impacto é que vai mudando com o passar dos anos, né? Dos acontecimentos. Chega um novo normal, tipo assim, quando acontece tipo uma tragédia assim, a continuação dela não é a mesma, não volta a ser mais como era antes. Então a questão é que assim, como o mundo está muito globalizado, o impacto ele é maior hoje. Então um desfecho de um Shemitah, ele causa um impacto muito grande porque o mundo está conectado. O mundo está globalizado. Não. Tanto é que de 2001 para cá, aí você fala da Torre Gêmea, o mundo já estava olhando para, né, talvez lá atrás seria uma coisa isolada que ninguém talvez ia dar muita importância, que aconteceu nos Estados Unidos e tal. Mas hoje não. E aí depois a queda da bolsa e tal, então o impacto ele é global hoje. Então esse desfecho fica muito mais fácil deles alcançarem o objetivo deles num âmbito universal, porque o impacto já está sendo universal. Já está sendo. Então, e outra coisa, a deteriorização humana, a gente vai vendo a cada Shemitah. Então, como Deus busca, que é um ano de remissão, como Deus busca ver no meio das pessoas perdão e arrependimento, e ele não vê, mais ainda... Tem um juízo. Isso. Então, o cerco vai fechando ao longo do tempo, e o Apocalipse vai plenamente se desenhando, perfeitamente. Então o cenário hoje é muito propício, muito propício. Então nós temos aí a bolha da dívida, nós temos aí a guerra da Ucrânia que está acontecendo com a Rússia, nós temos aí muitas linhas de frente acontecendo onde as pessoas não têm ideia do que está rolando. E eu não posso dizer muito aqui, né, porque ficaria inconveniente, porque a gente não sabe todo tipo de pessoa que está nos assistindo, mas o que está reservado para o mundo até o final deste ano e começo do ano que vem não é nada bom. Não é nada bom. Não se esqueçam que essa classe dominante ocultista tem dois ideais que são os seus pilares. Primeiro, eles não querem que o seu grande líder governe sobre essa multidão que existe hoje. Então eles estão trabalhando uma redução populacional. Essa redução populacional já foi prescrita nas pedras da Geórgia, nos mandamentos que eles deixaram lá, que o equilíbrio no mundo seria com 500 milhões de pessoas. Então, vai haver uma redução populacional. E outra coisa importante também, que essa elite trabalha muito. Ela trabalha nos bastidores de tal maneira que as pessoas vão achando que tudo que está acontecendo é normal. Então, por exemplo, chegou aí o coronavírus. Então todo mundo trabalhou com ele se fosse normal. Não, é normal, daqui 2 anos vai acabar tal. E as pessoas estão achando que já vai acabar e não vai ter mais. Mas eles promoverão outros catalisadores para que mais ainda a liberdade das pessoas sejam retiradas. Porque como é que essa classe dominante trabalha? É assim, eles
promovem uma situação, esperam a reação das pessoas e depois oferecem a solução. Eles queriam oferecer a solução logo de cara, mas ela seria rejeitada. Ninguém aceitaria. Então, eles promovem um evento que vai provocar as pessoas a abrirem mão de coisas. As pessoas abriram mão das suas liberdades por segurança. Olha o perigo. E aí, agora, eles vieram oferecer a solução. Quando eles oferecem a solução, o povo aceita que era a solução primária que eles queriam trazer. Então, é chamada regrinha de 3, né? Eles criam a ação, esperam a reação e trazem a solução. E aí... E a irmã está falando então que na verdade o mundo é um laboratório, certo? Um laboratório de teste, né, para esse plano aí. E aí eu queria só questionar a igreja nesse cenário, né? Como que a igreja ela está se comportando, né? Se ela hoje ela coopera para que esse laboratório flua, né? E que essas análises sejam bem feitas, ou ela ainda é o antídoto? Ela ainda é um ponto aí de aversão a esse propósito, né? Olha, eu queria poder dizer o contrário, o que tenho visto o contrário, mas nos últimos 2 anos, dando aula, pregando em lugares diversos, as pessoas são arredio quererem ouvir essas coisas. As pessoas estão da igreja, já estão nos pontuando como pessoas conspiratórias, que absurdo está falando. Teoria da conspiração. Isso não tem lógica. Por quê? Porque elas preferem não acreditar no que elas estão vendo. Então, é muito complicado isso, porque a igreja, é agora que a igreja tinha que dar um grande salto. Em que sentido? No testemunho, na evangelização, no ganhar o maior número de pessoas para o reino de Deus. É agora que a igreja tinha que sacudir o negócio. E você vê uma igreja apática, desinteressada, desmotivada. E a gente percebe isso em núcleos pequenos. Se você pegar grupos pequenos de jovens, vamos fazer tal coisa? 1, 2 quer fazer, a maioria não quer. É verdade. Então, a gente vê isso tanto no micro, como vê no macro. Então, há uma desmotivação, há um negócio esquisito no ar, horrível. É lógico que nós acreditamos em um grande avivamento antes do grande arrebatamento, né, do encontro da vinda do Senhor, nosso encontro com Ele nos ares. A gente acredita num grande avivamento. Agora, eu estou esperando para ver o que é que vai promover isso. Porque vai ter que acontecer alguma coisa que Cristo chacoalhe este corpo aqui na terra e haja um despertamento, porque senão é inacreditável. E esse despertamento, a escatologia, ela está inserida nisso, então? Você acha que essas peças sendo bem colocadas, como hoje há uma aversão sobre isso, teria que haver como eu falou, um amor sobre esse tema, né? Um resgate desse tema, né? Por exemplo, não vou muito longe não. Eu tenho 35 anos de evangelho. Então, se você acha que eu conheço liderança, eu conheço muita liderança, né? Ao longo desse tempo, a gente já andou muito no campo do reino de Deus. A liderança, de um modo geral da igreja, não fala sobre esses assuntos. Não senta com os membros para deixar mais claro o que está acontecendo. Então, quer dizer, a falta de esclarecimento é o que faz com que não haja interesse, não dá um boom. Então, as pessoas querem viver as suas vidinhas normais. O que é vidinha normal? Eu quero trabalhar de segunda a sexta, ganhar meu dinheirinho. Domingo não me enche o saco porque eu quero ir lá na igreja, dar uns glória a Deus. Segunda-feira eu volto para o meu trabalho. Deixa eu cuidar aqui da minha família. É o que é importante que eu estou aqui dando a minha oferta, o meu dízimo. As pessoas querem viver nessa comodidade. A vida não ficou interessante porque a gente conhece um Cristo que ressuscitou. A vida não ficou interessante porque há um Espírito Santo em mim que move meu ser e me aviva e me empolga para querer... Não há. A vida não está interessante porque a gente se reúne para orar e a gente ora e a gente atrai a presença do Cristo aqui no nosso meio. Não está. Então ninguém está interessado. Ninguém está interessado em orar, ninguém está interessado em ler. Então essa desmotivação que começa muitas vezes pela liderança faz com que as pessoas vão abrindo mão. Só no culto. Com a tecnologia ninguém mais traz Bíblia para a igreja. E se tem uma Bíblia, e se tem um celular na Bíblia, também não abre o celular para ler. Então, quer dizer, não há interesse. Eu vejo acho que a palavra melhor que eu posso dizer é assim. Vou falar de 2020 para cá.
As pessoas, de um modo geral, seres humanos da Terra, tá? Deixa eu classificar aqui em 2 grupos. As pessoas, de um modo geral, por tudo que está acontecendo, elas estão sendo hipnotizadas. Eu chamo de mesmerismo. Elas estão sendo mesmerizadas. E elas estão, tudo que falam para elas, falam, olha, faça tal coisa. Sim, eu farei. Elas estão sendo mesmerizadas. E os cristãos, que são esses que estão dentro da igreja, eles estão dormindo. E o cenário que eu posso pintar aqui para você ainda e te trazer mais informação, não é para dormir. Esse cenário agora, você não pode piscar o olho. É um cenário para estar muito acordado. Então, as pessoas serem mesmerizadas e estarem hipnotizadas é normal, porque elas estão debaixo do pecado, não cedem a Deus, não querem a graça. Então, elas vão permanecer ali. Mas o cristão não. O cristão teve um dia os seus olhos abertos. Uhum. Que é a lição que Jesus nos ensina quando conversa com Nicodemos. Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. E se você nascer de novo, seus olhos vão se abrir. Você vai entrar no reino. Só que a igreja parece que ela não quer mais estar com os olhos abertos. Sim. Acha que já abriu muito, então não vai fechar nunca. E olhos espirituais se fecham sim. Se você não manter eles bem abertos, se você não manter eles fecham. Quer ver uma coisa interessante? Quando a gente vê Jesus curando cego, Jesus não tem um padrão. Não é assim, ó. Chegou um cego. Ah, é cego? Pera, deixa eu fazer um lodinho aqui. Ah, é cego? Pera, eu vou fazer outro lodinho. Jesus não tem um padrão. Ele é muito criativo em curar os cegos de maneira peculiar e diferente. Uhum. E tem um que eu gosto muito, que é o de Marcos capítulo 8, que o cego, quando se encontra com ele, Jesus toma uma atitude com ele que eu acho fantástica. É um ensino para a nossa vida até o final. Jesus pega na mão dele e retira ele para fora da aldeia, para fora daquele núcleo de um monte de gente. Ele pega na mão dele e retira para fora. Uhum. Estando só Jesus e ele, Jesus começa a passar saliva nos olhos dele. Começa a passar saliva. E a Bíblia diz que seus olhos começam a ser restituídos, e ele volta a ver. O que significa Jesus pegar na sua mão? Você tem que deixar Jesus pegar na sua mão para tirar você do mundo, do pecado e da carne. Uhum. Para você experimentar uma vida espiritual em Cristo. Se você deixar ele pegar na sua mão e você experimenta essa vida espiritual, aí você precisa todo dia passar saliva nos seus olhos. Todo dia passar muita saliva. Muita saliva nos seus olhos. Pega Porque essa. se você parar de passar saliva, os seus olhos vão voltar assim, Vai fechar. ficar cego. Vai fechar. E de fato, se a Bíblia é a palavra de Deus, é a boca dele, é a saliva Sim. dele. É a saliva dele, Isso é verdade. olhando os seus olhos. E se você não faz isso, você vai voltar a ficar cego. Meu Deus. Você vai. Essa visão física que você tem, você vai morrer com ela. Oxalá que você nunca sofra um acidente, não bata os seus olhos, não vaze ele, você vai morrer enxergando. Espiritualmente não. Espiritualmente você entrou cego neste mundo. No mundo você entrou cego. Só 3 pessoas entraram neste mundo na dimensão da luz. Adão, Eva e o Cristo. Todos os demais, aí a gente pra chuchu, hein? Eita. Todos os demais, e nós aqui, entramos no mundo cego. Mas um dia, a glória do Evangelho de Cristo foi anunciada a Aleluia. nós. E aí, quando a glória do Evangelho de Cristo foi anunciada a nós e entrou no nosso coração, promoveu no nosso entendimento uma revelação que abriu, o véu saiu e eu passei a enxergar. Eu Perfeito. preciso manter isso agora. Sim, é isso aí. Se eu parar de passar saliva, por que você acha que tem um monte de gente fria na igreja, desmotivada, desinteressada, que não quer fazer nada, e quando a gente fala do assunto desse, ela não quer ouvir? Porque ela voltou a ficar? Cego. E Pedro diz que quando você volta a ficar cego, você não enxerga um palmo na frente da cara, esquecendo até dos seus pecados que foram perdoados. Meu Deus do céu. Eu vou ler isso pra vocês. Eu vou ler. E Tiago também compara do espelho, né? Pra gente não Sim, ser que nem a mas pessoa Pedro, que se mas, vai... não, mas Pedro é maravilhoso. Pedro, ele fala com uma profundidade disso. Ó, se você tá nessa situação, olha o que Pedro diz aqui. Pedro diz, 1 Pedro, tá? Primeira epístola de Pedro. Ele diz aqui assim, ó. 1 Pedro 1:8. Não, 2 Pedro. Deixa eu voltar aqui. Pedro. Ah, tá tão velho que as páginas não estão já. Olha o que Pedro diz, gente, que coisa fantástica.
Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, qual? Essa que a gente está falando aqui agora. Sim, exatamente. Se você houver e abundar essas coisas, não vos deixarão ociosos e nem estéril no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aí. Então, se isso aqui entra no seu coração, te tira da ociosidade, te bota em ação, te bota para trabalhar. Isso. E te põe o quê? Em conhecimento. Versículo 9. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo esquecido da purificação dos seus antigos pecados. O cara fica tão cego, o sujeito fica tão cego, o irmão, a irmã, que ele esquece quem purificou os seus pecados. É, curioso, né? Que verdade. coisa incrível, ele esquece de quem purificou os seus pecados. Então, o texto é muito enfático. Agora, eu infelizmente vejo uma igreja assim, uma igreja desinteressada. Deixa eu falar de um assunto aqui que é importante, que eu não queria encerrar o assunto aqui sem a gente falar com ele, que ele é muito pertinente, que é o seguinte. Vamos falar um pouquinho de atualidade, para a gente... Atualidade, tá. Assuntos que a gente precisa parar para pensar. Sim, eu tenho 2 perguntas, na verdade. Eu queria saber qual a opinião do pastor sobre a atualidade. Tá, aprofundar. então segura aí que eu quero... Fechou. Eu vou ler um texto aqui, de Apocalipse capítulo 18, coisa que a gente precisa parar para pensar. Aham. Apocalipse 18, versículo 23 e 24, está escrito assim: em você jamais brilhará a luz de lamparina e nunca mais se ouvirá em você a voz dos noivos e das noivas. Os seus comerciantes foram os mais poderosos do mundo e com feitiçaria você enganou todos os povos. Apocalipse 18 está falando da Babilônia. Uhum. Eu vou ler o mesmo texto numa outra versão. E luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá. Porque os teus mercadores eram os grandes da terra. Porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Presta atenção. Versículo 24. E nela se achou o sangue dos profetas, dos santos e de todos que foram mortos na terra. Está falando da Babilônia, está falando que ela é responsável pela morte dos profetas, Antigo Testamento, dos santos, era da igreja e deste povo agora. A palavra feitiçaria, se você for procurar ela no original do grego, ela significa farmakeia. Da onde se originou a palavra farmácia? O que é que mais está em evidência hoje? A Big Pharma, a farmakeia. E olha que interessante, é com a farmaqueia que as nações fazem negócio. E a Babilônia domina o mundo com farmaqueia. Assuntos que a gente precisa parar para pensar. Por exemplo, os 4 cavalos do Apocalipse, é eles que vão abrir um novo período na Terra. Tá? O Apocalipse capítulo 6 mostra 4 cavalos e eles vão abrir o cenário. Não vou falar sobre os 4 agora, vamos pegar só o primeiro. O primeiro é um cavaleiro branco num cavalo branco. Olha que interessante, o cavaleiro branco tem um arco na mão. Então, de cara, esse cavaleiro branco não é o Cristo, porque o Cristo tem uma espada que sai da sua boca. Esse cavaleiro tem um arco na mão, mas ele não tem flecha. E ele tem uma coroa. Olha que interessante, coroa em latim significa corona. E arco em grego significa toxinas. Então é interessante a gente parar para pensar que este líder que está chegando ao mundo, ele está trazendo algumas coisas com ele. E a gente está vendo este cenário de farmaqueia sendo espalhada no mundo e sendo comercializada. A gente falou de 2008, 2015 e estamos agora no próximo Shemitah, porque de 15 agora 22, né? Então estamos fechando um ciclo de Shemitah. Esse ciclo de Shemitah é muito pertinente porque ele vai fechar e grandes acontecimentos vão vir a partir do próximo ciclo. Então, a partir do dia 27 de setembro deste ano, começa um novo ciclo. E aí, coloque o cinto de segurança, se preparem bem, porque o carro vai pegar velocidade. Eu costumo dizer para todo mundo e para os meus alunos que eles estão trocando os 4 pneus com o carro em movimento.
Aí você diria para mim, nossa, mas é muito perigoso trocar os 4 pneus. Mas é isso que estão fazendo. Eles não estão preocupados se vai capotar e se muita gente vai morrer. Mas eles estão trocando os 4 pneus com o carro em movimento. Nossa, é complicado, hein? E eu tenho... A sua pergunta. Eu tenho 2 perguntas, na verdade, e eu queria saber a opinião do pastor a respeito delas. A primeira é o que seria o Gog e Magog, que, principalmente de 2020 para cá, mais pessoas, me parece, começaram a falar sobre escatologia. Ou pelo menos algumas pessoas que tiveram mais dúvida a respeito de escatologia. Então, a primeira é sobre Gog e Magog, o que seria, que eu já vi na internet que alguns falam que é Rússia e Ucrânia, outros falam que não é. Queria saber, teologicamente falando, da sua formação, o que isso seria. E a segunda, também ouvi do pastor Pozella, não sei se o pastor conhece, ele falando sobre os finais dos tempos, enfim, ele falou que ele conversou com um judeu, como que eu posso dizer, da própria... um judeu importante de Israel, que ele passou a informação que eles conseguem já construir o templo... Pode ficar à vontade. Sim, então. Que eles podem construir o templo de Israel já em 6 meses, o templo de Salomão. Sim. De novo, 6 meses, que falta só, se não me falha a memória, falta só a Arca da Aliança. Sim, a Arca da Aliança. Todos os utensílios já tem, as roupas do sacerdote, tudo já foi montado. Isso, e aí eu queria saber qual que é a opinião do senhor em cima disso, assim, se o senhor tem informações a respeito disso melhor, que eu ouvi por cima, eu não aprofundei muito ao ouvir isso, né, sobre o templo Salomão, que eles já podem construir em 6 meses, e o que isso está associado, para quem está ouvindo, o que isso está associado com escatologia, que tem a ver com construir o templo Salomão em 6 meses, enfim. Aí realmente é um assunto muito longo de resposta, porque eu teria que falar um pouco a respeito das 70 semanas de Daniel. São as 70 semanas de Daniel, uma revelação que Daniel recebeu quando estava cativo na Babilônia. Ele chega lá com 16 anos e passa toda a sua vida na Babilônia. São as 70 semanas de Daniel que desenham este quadro do que a gente está falando aqui agora e ele está perguntando. Então eu teria que falar sobre as 70 semanas para a gente poder entender esse cenário. A construção de um terceiro templo é muito importante. Por quê? Porque Israel... Vamos olhar de maneira profética, né? Senão fica difícil a gente poder... porque o estado profético dentro das escrituras, eles se coadunam, se conversam, tudo fica perfeito. Por exemplo, Daniel recebeu 70 semanas para um tempo profético para Israel. Dentro das 70 semanas estava a vinda do Messias. Ótimo, maravilha. Quando o Messias chegou, foram apresentar para ele o templo. Senhor, olha aqui o templo aqui que Herodes reformou e tal. E Jesus disse assim, olha, em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quando Jesus morre na cruz, passa-se um pouco mais de tempo. Então, no ano 70 da era cristã, então um pouquinho tempo depois que Jesus havia morrido na cruz, no ano 70 da era cristã, o general Tito invade Jerusalém. Quando ele invade Jerusalém, ele leva... Ele bota o povo de Israel em dispersão. E essa invasão, que é mais ou menos muito parecida com a de Nabucodonosor, quando invadiu também, então veja que a história sempre se repete. Eu costumo dizer que nós estamos vivendo o cenário de Ananias, Misael e Azarias no tempo atual. A Babilônia que eu li agora, de Apocalipse capítulo 18, ela está no mundo imperando. E os cristãos que são os Ananias, Misael e Azarias têm que se posicionar como aqueles se posicionaram lá na era de Daniel. Mas não é o que você vê. Você vê a Babilônia tocando a música e os Ananias, Misael e Azarias se dobrando, se ajoelhando a este mundo, a esse sistema e aceitando e concordando com tudo. Sendo que a gente tinha que estar de pé dizendo assim, olha rei, fica sabendo, tá? Nós não vamos adorar a tua estátua. Se quiser me lançar na fornalha, pode lançar. E se Deus quiser me livrar, bem. Se ele não quiser também, mas fica você sabendo. A gente vive uma época que as pessoas... Tá certo que a gente tem que dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Mas de um tempo para cá, as pessoas estão dando a Deus o que é de Deus, estão dando para César. Já foi tudo. E Deus está ficando sem nada. Eu não vou nem aprofundar isso aqui. Aí vamos lá. Aí o que aconteceu? No ano 70, aí caiu o templo. A caída, a derrubada do templo é um anúncio perfeito de Cristo no seu diálogo com a mulher samaritana.
Porque a mulher samaritana diz assim, Senhor, quando ele se revela para ela que ele é o Messias, e é uma mulher muito sábia, fala assim, não vou perder a viagem, né? Já que ele falou que é o Messias, eu tenho a pergunta-chave para ele. Senhor, onde é que a gente deve adorar? Olha a preocupação da mulher. Ela está preocupada em adorar. Senhor, onde que a gente deve adorar? Lá no tabernáculo, lá em Gerizim, lá em Samaria, ou aqui no templo em Jerusalém? Ele diz, ó, nem lá e nem aqui. Está chegando a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Sim. A derrubada do templo é o significado perfeito do diálogo dele com a mulher samaritana. Israel sem templo é Israel sem culto. E além de estar sem culto, foram dispersos entre as nações. E não foram dispersos 1 ano, 2, 3. Foram dispersos 1948 anos. Tanto é que nem tem mais as tribos, né? Não tem mais os descendentes, se perderam, né? Nessa dispersão. E aí, não tem mais. E o que aconteceu? Passa-se o tempo, aí a gente, olha que interessante, no ano 70 da era cristã, houve uma dispersão. Está dentro de um quadro das 70 semanas de Daniel. Jesus disse em Mateus 24, 32, que o tempo para entender o que ele estava falando do quadro profético era a figueira. A figueira é um símbolo de Israel. Sim. Que a figueira, quando brotasse, os seus brotos tivessem terro, tudo aquilo aconteceria até que se passasse uma geração. Quando que Israel como figueira floresceu? Dia 14 de maio de 1948. Isso. Inclusive um brasileiro ajudou com que isso acontecesse, né? Oswaldo Aranha. E aí, o que aconteceu? Dia 14 de maio de 1948, Israel tem a constituição da terra, volta para sua terra, não tem Jerusalém como sua capital é Tel Aviv, mas eles voltam para a terra. Aí o judeu do mundo inteiro começa a regressar para sua terra. Ok. Passa-se 70 anos. Por quê? Porque é o tempo de uma geração. Deixa eu te contar isso. O único homem na Bíblia que falou sobre geração foi Moisés. O único homem que falou sobre geração, sobre um tempo de vida, foi Moisés. Moisés falou isso em Gênesis capítulo 6. Ele falou lá que Deus, através dele, disse assim, olha, meu espírito não vai contender com o homem, porque o homem é carne, e o seu tempo de vida vai ser 120 anos. Depois, no Salmo 90, que está no livro dos Salmos de Davi, mas quem escreveu o 90 foi Moisés. Sim. No Salmo 90, versículo 10, Moisés disse assim, que a vida, que uma geração seria 70 anos. Porém, alguns, por robustez, poderiam chegar aos 80, mas se chegasse aos 80 seria só canseira e infarto. Isso. E aí é interessante que esse segundo quadro de tempo de geração que Moisés dá, que é o de Salmo 90, versículo 10, é de 70 anos. Olha o 7 aqui de novo. Não se esqueça que o Apocalipse está tudo montado em cima do 7. E o Apocalipse é revelação. Aí, conta-se 70 anos, a partir do dia 14 de maio de 1948, e aí nós temos então uma nova data, que é quando? 2018. O que aconteceu em 2018? Veja como Deus sela a profecia. Se você tiver com os olhos atentos a perceber o que está acontecendo, a revelação vai se montando. O que aconteceu em 2018? Donald Trump declarou que Jerusalém é a capital de Israel. Transferiu a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. É isso aí. Houve 3 tratados de paz. Com a Palestina, não é? Com a Palestina, que foi tratado de Abraão. Sim. O Sinédrio não existia. O Sinédrio é quem organiza e toma conta de toda a administração do templo. O Sinédrio não existia. Em 2018 ele foi inaugurado. Inaugurado ao ponto deles trabalharem e chegarem a fazer as vestimentas, os utensílios, tudo aconteceu em 2018. Então Deus em 2018 carimbou. E só um parênteses aí, do Sinédrio, pastor, agora que eu me lembrei, até o Pozella, ele comenta, que ele fala, quando Jesus fala assim, orem para que a volta não seja num sábado, para que você esteja no campo ou longe e tal. E aí o Pozella, ele traz essa interpretação, que é a seguinte, ele fala assim, por que Jesus, ele falou do sábado, sendo que ele ia voltar centenas de anos depois e numa escala global? E aí ele puxou, ele falou, no cenário atual a gente não tinha um Sinédrio até então. Aí ele falou, então, é porque quando inaugura, em 2018, que volta o Sinédrio, já é um sinal da proximidade que está essa volta de Jesus, que ele voltaria com o Sinédrio estabelecido em Israel para que ele estabelecesse essas leis e voltasse. Porque ele fala, como que
o brasileiro vai guardar o sábado. Não vai guardar o sábado. Olha, a gente pode ver muito sinal na geopolítica, mas olhar isso que aconteceu em 2018, olhar as luas de sangue. Luas de sangue, talvez as pessoas não saibam, mas lua é sempre uma conotação de Deus nas Escrituras falando sobre Israel. Quando Deus fala sobre o sol, é sobre os gentios. Mas quando Deus fala sobre lua, é Israel. É interessante a gente ver que está tendo muitas luas de sangue. Então, tudo à nossa volta está sinalizando que, olha, o Filho de Deus está voltando. Ele está se movimentando. Está se levantando do trono, ele vai vir. Então, tudo, seja na área política, seja na área da natureza, o que a gente olhar, você vai ver que está anunciando isso daí. E os sinais, a gente contando esses detalhes, contando o tempo, e vendo as coisas que estão acontecendo, e Deus carimbando no ano um evento tão importante como esse, que ocorreu 70 anos depois, isso é para a gente abrir os olhos. Sim. Então, quer dizer, eu estou numa geração, eu estou num tempo, eu estou num ciclo, eu estou num Shemitah, que eu preciso abrir os olhos. Todos os acontecimentos favoráveis estão aí. A vinda de Cristo é iminente. Deus é soberano, ele pode voltar daqui a 50 anos? Pode. Deus faz o que quer, com quem quer, do jeito que quer e como quer. Ele é o Senhor da história. Ele é o que domina sobre tudo. Agora, profeticamente, de forma bíblica, de forma amparada nas Escrituras, o quadro é esse. Então, eu não vou me alarmar. O que eu vou fazer? Eu vou me alegrar. Poxa, os sinais estão se cumprindo. Jesus, então, está às portas. O que eu vou fazer? Vou dar minha vida em ordem. Vou andar em santidade. Vou buscar o Senhor. Vou orar mais, vou ler mais, vou perdoar mais, vou amar mais, vou acolher mais, vou beijar mais. E não é isso que você vê. Você vê as pessoas mergulhando em um individualismo, em uma situação de que eu não preciso de você, e cada vez menos contato. Por que você acha que trouxeram essa pandemia? Para eu não te abraçar, para eu não te tocar, para eu não ter comunhão com você. É incrível como as pessoas não percebem isso. Interessante. Tudo que acontece no mundo, acontece para o mundo. Mas quem são os primeiros a serem prejudicados? A igreja. A igreja. Tudo que acontece no mundo, primeiro é para a igreja. Quando chegar uma fome que está vindo aí, vai ter um grande desabastecimento no mundo. Ela vai chegar primeiro para quem? Para a igreja. Interessante. E a gente não precisa transformar a teologia para amar, porque ela é na essência do amor. E hoje se prega, como você falou, a igreja ela fica como foco de anti-amor, né? A igreja é sempre a acusadora, a opressora, né? E cada vez mais se levanta essa bandeira de uma igreja que não inclui, que não aceita. A própria cultura caminha contra né? isso. E aí a gente olha para a Escritura e aí a própria igreja tenta se desmontar para tentar atender e na verdade o princípio do amor ele continua sendo o mesmo, pautado em Cristo. O Pai corrige a quem ama, corrigir, querer o melhor também é exercício de amor, né? E aí a gente às vezes está aceitando tudo, né? Liberando tudo, como se isso fosse uma expressão de amor, sendo que na verdade é um prejuízo muito grande, porque isso eu não quero pro meu filho. Por que eu corrijo meu filho? Por que eu imponho alguns limites pro meu filho? Porque eu amo ele, porque eu quero que ele seja seguro, né? E aí a gente traz uma conotação para a igreja, ó, libera tudo, abre tudo, que isso aí é resultado de amor. Se você não fizer isso, você não ama. E é exatamente o contrário, né? Por que você acha que o Brasil está polarizado? Já disse que ele falou. Na década de 90, olha que interessante, a igreja tinha o seu papel muito representativo e fora do mundo. A igreja tinha um papel tão fantástico que ela era respeitada. Chegava um crente num lugar, a pessoa tinha até vergonha de falar um palavrão, porque chegou um servo de Deus. É verdade, é verdade. Agora não, agora a igreja está tão misturada no mundo e ela está se conformando, ela está se almodando. Esse é o perigo. Esse é o perigo. Conformado um pouco, né? Porque Paulo disse em Romanos 12, 1 e 2, não vos conformeis com este mundo. E o não vos conformeis aí é não vos almodeis. Nós fomos chamados porque nós já temos uma forma, nós já temos um molde, nós já temos já uma forma e um molde. É Cristo o nosso molde, a gente se molda nele. Se a gente se moldar nele, você ama. Se você se moldar nele, você perdoa. Se você se moldar nele, você se torna justo. Você tem que se moldar nele. A igreja não quer se moldar nele. É isso aí. É simples assim. A igreja está buscando outro molde. Esse molde, quem está dando é Satanás.
Parece que é, mas não é. Deixa eu falar um negócio pra vocês que eu acho fantástico, já que você tocou nesse assunto. Não, eu quero falar sobre isso porque é rapidinho e é fantástico. Olha que interessante. Quando você lê a Bíblia, todo o Antigo Testamento, você vai ver que existe sempre uma linguagem a respeito de pedra. Uhum. Aí o salmista vai dizer, tu és a minha rocha, tu és a minha... sempre Moisés venceu uma batalha porque estava sentado numa pedra e levantaram. Então a pedra é muito importante. Aí Paulo vai dizer lá em Coríntios, capítulo 10, que a pedra é Cristo. E o próprio Cristo fala que ele é a própria pedra, né? Lá em Mateus 16. Olha que coisa mais interessante que, quando eu li isso me intriga muito. Sabe por quê? Porque de Gênesis, do comecinho até o capítulo 11, capítulo 11 é quando se introduz a ideia de construir Babilônia. É quando Nimrod junta o povo, Deus mandou se espalhar e se multiplicar na terra. Nimrod diz assim, não, para que se espalhar? Vem cá, vamos ficar todo mundo junto. É Nimrod que promove a construção da Babilônia. É aqui, exatamente aqui. Daqui para trás, Deus falou desde Adão. Eu sou a pedra que eu quero que vocês edifiquem a vida de vocês sobre ela. Uhum. Nenhum sacrifício era feito no chão. É verdade. Eu sou a pedra que eu quero que vocês edifiquem a vida de vocês sobre esta pedra. Aqui, exatamente aqui. Olha o que aconteceu. Eu vou ler a partir do versículo 1, né? Para quem está nos assistindo possa entender. A terra toda era de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi o tijolo por pedra. É aqui que Satanás fala assim, não, Deus falou para vocês que vocês têm uma pedra, né? Mas deixa eu oferecer para vocês isso aqui. Olha isso daqui. Isso aqui é um tijolo queimado. Não, fala se isso aqui não é melhor do que uma pedra. E aí, por isso que Davi dá um grito e diz assim, olha, a pedra que os edificadores rejeitaram é porque as pessoas deixaram de estar nessa pedra que Deus estabeleceu e vieram para essa, que é um tijolo que parece pedra. Exatamente a mesma coisa hoje. Verdade. Exatamente a mesma coisa. Parece uma igreja, mas não é. O diabo, Deus ofereceu um molde, já falou assim, não, mas eu tenho, não, olha o meu molde, não, se molda aqui pra você ver. Não, olha muito a mais música, linear, parece até muito mais, né? Aqui você tem mais liberdade, não, olha a música do momento, olha aqui o Big Brother, não, olha aqui. Isso é verdade. Olha quanta coisa você pode desfrutar da tecnologia. Da sua casa você tem acesso a tudo. Enquanto aqui é assim, ide por todo mundo, pregar o evangelho, ide alcançar e amar. É muito rústico esse modelo, né? Fica em casa, não saia de casa, peça o seu fast food daqui, acesse todas as suas séries daqui. Se prenda aqui. E a igreja trocou este molde por este. Vocês são inteligentes para dizer se o que eu estou falando é loucura ou não. Ou se vocês veem assim também. A igreja trocou. A mesma coisa que aconteceu. Perceba que o cenário é o mesmo de Gênesis 11. É o mesmo. Como é o mesmo de Ananias, Misael e Azarias. E Nabucodonosor, que faz a figura do anticristo, levanta uma estátua de 66 côvados e pede para todo mundo adorar. É o mesmo cenário. Agora, nós não temos que fazer o mesmo papel. Nosso papel é individual. Reconhecemos quem é Deus, a Ele vamos servir, a Ele vamos adorar. E fica sabendo, rei, você pode fazer o que você quiser, mas eu não vou me dobrar para você. A igreja hoje não é essa. Infelizmente, né? E aí a gente está aqui no podcast e como muitos outros, tem pessoas como eu também anunciando para que haja um despertamento, para que as pessoas acordem e falem assim, poxa, peraí, deixa eu entender isso daí, deixa eu me apropriar, deixa eu ler mais, peraí. Se não houver o boom, muita gente vai ficar para trás. Não é eu que disse, não. Jesus que falou, tá? É porque as pessoas... até a parábola do juiz e da viúva que Jesus fala, explica a história e no final ele fala, porventura quando vir o Filho do Homem achará fé na terra e tal. Lucas 18, 8. Exatamente. Agora, essa aqui é mais maravilhosa. Marcos 13, 36. Eu vou ler o 35. Vigiai, pois, porque não saibeis quando virá o Senhor da casa,
se de tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso, que é o que ele virá, não vos ache dormindo. As maiores recomendações da Bíblia... Não durma. Não durma. Paulo disse, você é do dia, você não é da noite. É. Sabe o que Paulo está falando? Que agora, porque você é luz em Cristo Jesus, de noite você não dorme. Você brilha. Você brilha até de noite. Exatamente. Então, eu nunca vou apagar. Por quê? Porque se eu estiver em casa e for de noite, eu quero estar irradiando a luz de Cristo como? Em comunhão com Ele, orando, ouvindo um louvor, lendo a palavra. Eu quero estar sempre sendo luz. No meu trabalho, eu quero ser luz. Sim. Hoje em dia tem muito crente que é 007 no trabalho. Ninguém sabe que eu sou mais crente. do que... Ele tem uma missão impossível que é poder se esconder para ninguém saber que ele é crente no trabalho. Porque se souberem que eu sou crente no trabalho, aí vão começar a me perseguir, aí vão começar a me fazer bullying. Então, por isso que na rede social dele não tem nada de igreja, né? Porque ele tá ali meio que ele não posta quase nada. Ele tá onde? Aí você fala, mas ele tá na Laodiceia. Parece que mas não é. Parece que vive, mas tá morto. Parece que tá vivo. Mas tá morto. Nossa, Gente, é incrível. A gente pode conversar aqui e tudo se amarra perfeitamente sempre. Sempre se amarra. Você vai falar, caramba, sempre encaixa. Não, eu penso que esse podcast, esse episódio, esses assuntos, é um grito de despertamento, de fato. É o que a gente comentou no início, né? O intuito não é, assim, demonstrar, tipo assim, rebater as outras linhas, mas é de fato um despertamento para mim, primeiramente, para as pessoas que estão nos ouvindo. Inclusive, o Pedro, ele dirige o ACAD no nosso ministério, né, que é o grupo de adolescentes, e a gente conversou sobre isso, né, numa conferência sobre o inconformismo, sobre você não se moldar, sobre você ir contra a cultura, porque o que nós comentamos aqui, a cultura... Por mais que a gente queira lutar contra essa cultura, você tem que ter um posicionamento a respeito dela, né? Porque a cultura, o movimento que vem, é de forma que se você vacilar, ela vai te moldar. Sim. Então, por exemplo, outro dia até vi nas redes sociais aí, diz ser profeta, né? Entregando uma palavra de Deus para uma pessoa que, eu não sei se eu posso falar, homossexual, por exemplo, tendo promessa de Deus, não sei o que. Aí eu olhei, eu falei assim, eu falei, uma coisa é você saber do seu pecado, se arrepender e abandonar, né? Outra coisa é você estar em pecado e você, como boca de Deus, ou entre aspas, né, falar que continue assim, tá tudo certo sua vida. É a cultura te moldando de acordo, tipo assim, Deus não é tão radical, ou até não é tão contra o pecado como dizem por aí, né? Na década de 90, eu preguei durante muito tempo no Carandiru, né? No extinto Carandiru, né? A gente ia de domingo lá, fazia uma roda no pátio e a gente pregava. E a gente teve experiências incríveis ali na época. A década de 90 foi uma coisa muito interessante que a gente começou a perceber que de 90 para frente, a igreja, de um modo geral, passou a não falar contra o pecado. Nada contra o pecado. E aí é onde começou uma ideia de que, não, isso não é pecado, isso aí só está errado, isso não é pecado. Peraí, calma. E aí começou a botar pano quente aqui. Eu lembro disso, gente. Olha, eu era muito atuante nessa época, e de 90 até o ano 2000, são 10 anos, eu vi as igrejas abrindo mão de querer falar... não incentivavam santidade e também não falavam contra o pecado. São duas coisas perigosíssimas. É verdade. E se você não incentiva a pessoa a ser santa... Não, na verdade, se você fala sobre esses assuntos, ele ser colocado como o santarrão, o melhor de todos. Na verdade, eles apelavam para um movimento de transe, que era mais um show, um espetáculo, e você ficava firmado a essas ondas, né, de que Cristo estava só no barulho, no movimento, e estava suficiente. Sim. Aquele movimento era suficiente e não havia uma transformação genuína, né? De dentro para fora. Olha, o que mais me preocupa hoje, eu vou falar para você a minha preocupação número 1, eu vou abrir meu coração no podcast. A minha preocupação número 1, isso com esse olhar clínico de cristão, de atuante no reino de Deus. Se eu levasse vocês a um lugar e falasse assim, senta aqui,
e fica aqui orando, fica aqui esperando. Esperando o quê? Não, você vai vir uma coisa. Senta aqui e fica aqui esperando aqui. E você ia ficar lá, né? E passa 1 hora, passa 2, caramba. Cadê o pastor Luiz? Aí demora, aí eu... Não, aguenta aí. Você talvez se encheria de ficar ali. Sim. Mas é interessante você ler que em Atos 2, as pessoas ficaram lá. Eu não sei o que eu estou esperando, mas eu vou ficar aqui e vou esperar. Elas ficaram paradas, sentadas, sem fazer nada. Ninguém hoje ficaria num culto desse. Sentado, parado, sem fazer nada. O pastor está atrasado. Ninguém ficaria. 5 minutos, o pastor atrasou. Aí, quando chegou um vento impetuoso e veemente, que encheu todo aquele ambiente, tomou aquelas pessoas. É verdade. E aí impulsionou. Aí houve uma grande movimentação. Sim. Impulsionou elas ferveram aquilo que estava acontecendo dentro delas. E aí houve esse boom maravilhoso de Deus que é inaugurar a igreja naquele episódio fantástico da festa de Pentecoste. Foi maravilhoso. Passa-se 2000 anos. Passa-se 2000 anos. Tem muita gente em ambientes pequenos, médios e grandes. Só que ninguém está esperando o som do vento. Tá todo mundo criando as suas próprias ventanias. Isso é verdade. Então, eu vou para uma reunião, chega lá, que ele falou, vamos colocar uma música aqui que agrada todo mundo. Ô, grupo de louvor, vamos incentivar, vamos dar um bom, gente, vamos lá, é o culto. Então, eu crio uma ventania para promover uma coisa artificial que não vai trazer resultado nenhum, não vai perdurar, amanhã vai acabar, Deus não está. E aí a gente começa a entender como é que chega o esfriamento espiritual. Esse esfriamento espiritual só vai ser aquecido quando eu for lá e falar assim, não, eu vou ficar aqui até eu perceber o som do vento. Isso é verdade. E quando o vento chegar, eu vou me lançar nele. O grande avivamento não é todo mundo que vai entrar. A gente pensa assim, tá chegando o grande avivamento, antes da igreja ser arrebatada. A gente pensa assim, a igreja inteira... Não. Só vai entrar no avivamento quem estiver percebendo o que está acontecendo. Porque você vai ver o som do vento, você vai perceber o que você vai fazer. Nossa, eu quero entrar nesse negócio. Você vai se lançar para esse vento. E o Espírito vendo a tua predisposição em se lançar, vai te tomar. De fato, ele não está preso a um ambiente só, né? A um território, a uma denominação geográfico, denominação. E ela é mais uma questão de comportamento. Sim. É mais uma questão de comportamento. O avivamento gera essa mudança de comportamento e que hoje se exige ainda mais. Você ter um comportamento fiel à palavra de Deus vai te expor, sem você fazer nada, você vai te expor, porque você já vai estar ali. Entendeu? A onda tá indo, você ficou, vai te expor. Como só os 3 não se curvaram? Na multidão, como é que eles foram? Como perceberam eles? É porque já estavam ali. Eu ouso dizer mais. Quando o vento chegar, e as pessoas que entrarem no vento... Elas vão ressuscitar mortos, elas vão orar e vai acontecer milagres assim, sobrenatural, a mão vai crescer de novo. Sabe aquela ação poderosa de Deus para trazer uma conscientização última, um grito último de arrependimento? São essas pessoas que vão fazer. Então, eu não quero ficar com os que dormem. Eu quero ficar com os que estão atentos, olhando, esperando. Luiz, vem cá. Parece que o vento está vindo por ali. Opa, vamos para lá. Eu quero entrar no meio do vento. Por quê? Porque eu quero ser útil. Sim. Para a glória de Deus, pelo que Ele fez por mim. Eu não merecia nem ser salvo e alcançado, mas eu quero ser útil em amor ao que Ele fez por mim, em gratidão. E em segundo lugar, eu quero experimentar esse poder que vai ser sobrenatural. Filhinho foi arrebatado. Exatamente. É isso aí. Pregou lá pro eunuco. Foi arrebatado, é verdade. Você imagina as coisas fantásticas que vão acontecer. E o mundo presenciará, em última instância, uma grande ação do corpo de Cristo na Terra. Independente de qualquer denominação. Porque o corpo de Cristo está de forma... Não tem uma placa. Exatamente. É isso então, aí. que isso desperte a quem está nos assistindo para Amém. Querer perceber isso e falar, eu quero entrar nesse negócio. Eu preciso disso aí, não posso viver sem isso. Não posso passar essa existência sem essa ação. É interessante. Chegou a responder Gog e Magog? Não, Gog e Magog. Só faltou Gog e Magog. Gog e Magog, que é isso? Desde a década de 80, por conta da Guerra Fria, então os livros, de um modo geral, americano, incentivaram muito a ideologia de que Gog e Magog
seria um reino do norte, então está classificado que seria a Rússia. E ficou assim uns 20 anos. Você imagina, 20 anos, literatura sendo construída, todo mundo só falando sobre isso daí. E aí ficou todo mundo proliferando isso. Com o estudar e com um olhar mais peculiar, eu já há mais de 25 anos tenho uma outra visão sobre isso. Gog e Magog não é independente da ação do anticristo. Gog e Magog é o anticristo. Então, porque Magog é a terra e Gog é o cabeça, é um personagem que vai estar atuando no momento. E Magog é a terra. Exatamente. É interessante a gente perceber que quando a gente olha, desde o Antigo Testamento, a Bíblia é enfática em dizer que os inimigos de Israel estão do lado do norte. E aí eu acho engraçado que passa-se o tempo, as pessoas ficam mudando aonde é esse norte. O norte é sempre o mesmo na direção de Israel. E quando você olha o norte na direção de Israel, quem é o inimigo? No norte. Isso é fantástico. O norte no inimigo de Israel, É a Babilônia? que vem do norte, seria, né? Tipologicamente. Porque é a Turquia. E a Turquia é onde houve o território da Babilônia, ali na Mesopotâmia, entre o rio Tigre e o Eufrates. É a Turquia atual, aonde tinha a Babilônia. Então, a Turquia, o Irã e o Iraque, eles são essa conjunção. Eu acho interessante. Trocaram, né? Jogaram que Gog, Magog e a Rússia. Mas olha que interessante, João já dizia isso. João dizia isso na ilha de Patmos, lá atrás. Já está escrito. Já estava escrito. Vocês que estão inventando. Eu não sei por que as pessoas vão pirando e vão... Não estudam a escatologia e ainda querem inventar uma escatologia própria. Então, esse quadro de Rússia e Ucrânia não tem nada a ver com Gog e Magog. Tem a ver com os 10 blocos, os 10 reinos que estão sendo formados, que provavelmente vão ser... Você sabe que a ONU tem uma agenda chamada Agenda 2030. E estes blocos, eles querem formar ela até a conclusão dessa agenda. Olha que interessante. Quando que será o próximo Shemitah? 2020, setembro, né? 29 para 30. Ciclo. Ele vai pegar 29 e 30, eu acho. 29 e 30. Pegar 29 e 30. Você está vendo como eles sabem o que está acontecendo? A classe dominante ocultista entende o que está rolando na escritura. Os cristãos não querem ler. Enquanto os ocultistas estudam para poder andar dentro desse projeto aqui e tentarem se desvencilhar, eles estão fazendo tudo isso para se desvencilhar do juízo de Deus, que não escaparão. Mas o crente tem que conhecer isso aqui para quê? Para saber o que já está predito e para onde a coisa vai andar. Aqui no Apocalipse, João escreveu, gente, não precisa ir muito longe. Na terceira carta, tá? Para a igreja de Pérgamo, onde ficava Pérgamo? Na Turquia. E João escreveu assim, e o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. O diabo nunca mudou seu trono de lugar. Então, Gog e Magog é uma invasão que Israel vai ter, mas que vem do norte, desta região. Dos inimigos que foram sempre os mesmos, não são novos. Só que Gog e Magog, descrito lá em Ezequiel, Israel vai ter grande vitória. Vai ter grande vitória. E esta grande vitória é que faz com que haja uma aliança com este líder e Israel. Porque Ezequiel chega a dizer assim, que Israel vai depor as armas por 7 anos. E isso é muito brilhante, porque se Israel vai depor as armas por 7 anos, e Daniel diz, nas 70 semanas de Daniel, que há 7 anos preparado e reservado para um tempo do fim com esta nação, e Israel vai depor 7 anos, então... Vai casando. Então, também as peças vão se juntando de uma harmonia estrondosa. Então, olhar o cenário hoje e olhar na década de 80, hoje as minhas orelhas vão ficar todas muito em pé. Porque tudo pode acontecer. A antena vai lá em cima, a antena vai apitando. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Diferente de 80, que o cenário não estava pronto, não tinha tecnologia, não tinha esse controle total e esse totalitarismo,
E a gente não conseguia ver um domínio de um homem sobre o mundo inteiro. Hoje não. Hoje é mais um fácil. homem pode dominar o mundo inteiro. Sem dúvida. E aí a gente tem que abrir os olhos, por quê? Porque o grande reset, que provavelmente virá até o ano que vem, trará mudanças. Na verdade, eles estão desconstruindo uma antiga ordem, onde o cristianismo imperava. Olha que interessante. Isso é verdade, porque até jornalistas estão comentando que até antes da Rússia se posicionar, havia um padrão mundial. Por mais que não tivesse um governo mundial, mas um padrão havia. Meu irmão, eles estão falando abertamente as Exatamente, coisas. Isso que você falou. Olha que loucura, eles estão falando abertamente, porém as pessoas estão mesmerizadas e não alcançam o entendimento. E é engraçado que o jornalista falava, tipo assim, ele falou isso, e aí ele ficou meio assim, eu acho que foi na Jovem Pan, não sei se eu posso falar o nome da rádio, mas aí o jornalista falou, não, o programa, né? Mas o jornalista falava isso aí, e ele falava, não tô querendo dizer que é que nem aquelas teorias da conspiração, ou seja, os cristãos... Eles querem dizer que não é, mas Exatamente. olha, tá tudo se cumprindo plenamente. Eles estão desconstruindo uma velha ordem, onde o cristianismo dominou em todos os aspectos, e estão construindo uma nova ordem mundial. Nesta nova ordem mundial, não tem cristianismo. Ele usou exatamente essa expressão, mas ele colocava entre parênteses, não Então, a nova ordem mundial... Então, olha, seja inteligente para olhar o cenário e falar, peraí, vocês estão construindo uma nova ordem e não tem cristianismo? Então, peraí, vai ter a ascensão de um líder demoníaco aí que vai perseguir, que vai tocar o terror. É só acordar. Então, o cenário está pronto? Tá. Está prestes a acontecer? Tá. É só eu que estou dormindo. É verdade. Então, pergunta que você tem que se fazer antes de dormir, depois de assistir esse podcast. Estou pronto. Eu estou dormindo ou eu estou acordado? É verdade. E se eu estiver dormindo, que o Senhor me desperte agora, né? Para que eu esteja Porque tem acordado. muita gente que pensa que está acordado. Exatamente. Mas está dormindo. Tá que nem Laodiceia, né? Está dormindo. Pensa estar acordado. Porque eu vou na igreja. Isso, porque eu já li de vez em quando. Conheço as histórias. Já vi muitas pregações. Ele pensa estar acordado. Mas se não entender isso com plenitude, ele está dormindo. E é um perigo, né? Que loucura que a gente está vivendo. E o noivo vem aí a gente tem que estar realmente preparado, né? Temos que despertar. 5 subiu. 5 ficou. Foi buscar. A 5 que subiu tinha óleo. Azeite. Tá, entendi. O vento tá chegando. É verdade. Tudo coaduna. Tudo. A gente pode ficar aqui, e todos os textos vão se amarrando. E pior que se você passar azeite na pele e tiver um vento, fica mais sensível. Sim. Você sente mais. É incrível. Né? Dá um arrepio. Você sente mais. Então passa azeite no corpo todo para quando o vento chegar. Olha porque o azeite é importante. Olha porque o azeite é importante. No Salmo 105, diz lá que Deus conhece a minha estrutura e lembra de que eu sou pó. Se você colocar um pouquinho de pó de farinha de trigo, pegar farinha de trigo, que é um pozinho, colocar na mão e você soprar, aquele pó vai embora. Agora pega um pouquinho desse pó de trigo, de farinha de trigo, põe na mão, pinga uma gotinha de azeite. Dá uma mexidinha assim. Assopra agora que eu quero ver se ele sai daqui. Interessante isso aí. Não sai. Então eu e você somos pó. Mas se o azeite, se uma gotinha de azeite estiver em mim e você, pode Satanás soprar. Pode vir a cultura, a contra-cultura, pode vir tudo. Eu não vou sair daqui. E eu vou permanecer o mesmo, não me deixarei influenciar. Serei um influenciador. E aí que tá. E para ser influenciador nos dias atuais, você precisa ter bagagem, né? Precisa ter algo para oferecer, é o que falta às vezes, né? E a palavra deixa claro que a gente erra porque não conhece as escrituras, né? E o que eu vejo é que Satanás ele leva muito a sério o Apocalipse, né? O que está escrito aí, sem dúvida. Nós que estamos desprezando, mas ele é tudo que ele tem, né? E ele leva... É tudo que ele tem e ele sabe que o tempo dele é curto. Nunca na história o tempo dele esteve tão curto como agora. Pensa num ser que é milenar. Existe há milênios. Mas agora, na nossa geração, no nosso tempo, ele está vendo o tempo dele ser tirado. Verdade. E a proposta continua sendo a mesma, no sentido de que a gente sabe a verdade e ele simplesmente
né, como ele fez com Eva lá, né? Como ela decretou, não, se a gente comer lá, não vai... Não vai acontecer isso. Olha Que isso? É uma cara de pau assim, tranquila, né? Não vai acontecer isso. Não vai acontecer não. Maravilhoso o que você falou. É. Porque a oferta hoje é a mesma. É a mesma. Ó, lá no Jardim do Éden. Ó, se você comer, você vai ser igual a Deus, tal. Hoje qual que é a oferta? Deixa a tecnologia entrar no seu corpo. Domine sobre você. Deixe tudo isso aderir sobre você. E ó, você sabe qual que é uma das promessas da Revolução 4.0, da tecnologia no ser humano? Qual? Abstrair a morte. Trazer uma potencialidade aos seus anticorpos. Exatamente. E fazer com que o seu corpo seja renovado de tal maneira que você não morra. Ah, não, você não sabia. A oferta é transhumanismo. A oferta é a mesma. É a mesma oferta de Adão. E vai ter muita gente que vai aceitar essa oferta. Peraí, imortalidade? Eu nunca vou ter uma doença? Peraí. E as pessoas vão aceitar tudo nos seus corpos. O pastor falando me lembra, tudo bem que o filme é bem cômico, né? Mas tem uma análise interessante que é que ele não olha para o céu, alguma coisa assim. Não olha para o alto. Acho que é com o Leonardo DiCaprio, não olha para cima, que é com o Leonardo DiCaprio. Sim. É interessante, porque você vê no filme que há uma mensagem de um meteoro caindo, as pessoas estão tentando anunciar, estão tentando gritar, as pessoas estão tipo, não, tá tudo certo. E tá não, tudo e a bem proposta aqui. é a mesma, como ele falou, tá na cara que é, e aí, não, só não olha pra cima. Ó, A proposta é essa. Não vai, se você não olhar... quero ver como é que você entende isso daqui, ó. Responda para mim, por gentileza, como é que você entende isso daqui? Jesus falando, ó, vocês dois. Jesus falando em Mateus 24:15. Como é que vocês entendem isso, ó? Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Do que você acha que Jesus está falando sobre isso aqui? O que é a abominação desoladora? Ou abominação da desolação? Que se você ver no lugar santo, que no santo era É o templo... anticristo. Não. O que você acha que é? Não é o pecado em si? Essa classe dominante ocultista já domina todo o mundo. Uhum. A única coisa que eles não dominam é o pó do seu corpo. É o seu território. A abominação desoladora é eu inserir no teu templo, eu abominar o teu templo. Então, se eu inserir, porque ela tanto é uma conotação para o anticristo que vai estar sentado no templo de Deus, querendo ser Deus, mas você também é um templo de Deus. Sem dúvida. Todo ser humano foi construído por Deus para ser templo de Deus. Sim. E eles querem contaminar o teu templo. Eles querem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que estão oferecendo hoje, querendo injetar na gente, porque... o pecado tem um segredo aí. ele contamina, mas acho que ele quer comprometer o templo agora já. Isso, a tecnologia vai fazer isso. Mas é o Vai sentido criar de uma todo, abominação no templo. né? Só que essa abominação no templo faz com que você perca a sua salvação. Exatamente. E uma vez que o salário do pecado é a morte, eles querem aniquilar a morte, é como se o pecado não tivesse mais efeito. Ou não causasse nenhum dano mais. Eles estão fazendo de tudo para fugir do juízo. Porque quando o Messias vier, ele não virá só para arrebatar a igreja. Não. Mas ele virá para trazer um juízo é. ao império das trevas e às nações gentílicas que rejeitaram o grande amor de Deus em Cristo Jesus. Então, eles querem fugir desse período. E eles querem fugir porque sabem que o tempo é pouco. Sim. Então você começa a ver a classe dominante criando esconderijo, bunkers, eles querem ir para Marte, eles querem sumir, porque sabem que vão ter que enfrentar. Satanás sempre... E quando ele vier no seu cavalo branco e escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ninguém vai escapar. Aí não tem como. Aquelas tentativas de matar os primogênitos, é sempre nessa fuga, ele sempre tá tentando fugir, né? Do que tá proposto pra ele. Ele sempre tenta botar uma ordem, mata todo mundo aí. Tá vendo como a história é cíclica? É. Sempre se repete. Se a gente tiver um olhar peculiar aos fatos anteriores e olharmos a nossa história hoje, você vê um quadro claro de acontecimentos do passado. Então, quando a gente entende isso, você sabe exatamente em que ponto você está na história. Você não fica tão perdido. Você conhece o tempo e a estação. Peraí. Sim. É o que as pessoas não fazem. Tipo assim, tá próximo, né? Então, elas vão vivendo como se não houvesse amanhã. Mas você vê como... Mas amanhã haverá. Não, mas você vê como você não precisa ser um expert em escatologia, mas se você tiver firmado e desperto, você sabe que a estação, o período, ele é próximo.
Porque é o que Paulo fala, né? Desperta tu que dormes, porque a vinda de Jesus está mais próxima do que ontem. Se a gente estiver nessa expectativa, então eu vou viver, tipo assim, hoje... Mas olha, nunca o livro das revelações foi tão revelador como nesses últimos dias. Principalmente de 2018 para cá, as escrituras estão deixando tudo assim às claras. Então, só não enxerga quem não quer. Mas como o diabo de contrapartida está cegando, hipnotizando, mesmerizando, aí... É como se o dia estivesse amanhecendo e você tá com aquela cortina aqui. Sim, aquele blackout, né? É o blackout e tal. Então, põe blackout aí pra ele não acordar. Deixa... E a luz chega a assustar, né? Exatamente. E a luz incomoda, né? A luz incomoda. Vai botando blackout nessa janela pra não entrar luz aqui, pra ele continuar dormindo, achando que tá à noite, mas pode ser que já esteja o dia raiando. Interessante, né? O pastor falou, né, dessa questão da música que prega, né, como se não houvesse amanhã, né? O amanhã pode não haver aqui, na Terra, mas ele haverá. Sim, ele haverá e vai ser uma porta eterna, né, que aí ela vai para dois lados só, e aí... As pessoas tinham que cair em si de que a minha relação com Deus no futuro, ela depende muito da minha vida no presente, principalmente daquilo que eu fiz no passado, né? É as minhas atitudes, é o meu comportamento, é a minha escolha, é o que eu determinei para mim lá no passado, que pontua quem eu sou no presente e me projeta para o futuro. Agora, se eu fiz tudo no passado, estou abrindo mão e dormindo aqui no presente, eu não vou acordar no futuro. Não vou. Não tem como. É interessante, né? Porque uma pessoa doente, para ela ir buscar a cura, humanamente falando, ela tem que ir no médico, né? Não adianta. E nós temos essa mesma proposta, né? Se não houver arrependimento, parece que não tem como ele entrar, ele agir e curar, isso, né? Shemitah significa remissão. Remissão é o que Deus busca, que é arrependimento e perdão. Você vê que Deus, desde quando Cristo morreu na cruz e foi ascenso aos céus, Deus está esperando o que da terra? Arrependimento. Arrependimento em relação aos seus pecados, para receber o Cristo como Senhor e Salvador, e perdão entre os homens. Porque quando você libera perdão, eu libero perdão, a nossa vida flui, as coisas acontecem, o amor prevalece. É isso aí. Mas não é o que você vê. Incrível. Esse é o endurecimento do coração. Porque as pessoas querem oferecer o perdão de Deus, mas elas não querem exigir o processo do arrependimento. Né? E o arrependimento é que faz com que as coisas de fato aconteçam. E aí, cada vez mais, se neutraliza o efeito do pecado e a pessoa não tem nem vergonha mais do pecado dela. Faz parte dela e Deus ele já entende isso aí, ele comprou eu a si mesmo, e tá tudo certo, e não tá. Não tá. Você precisa ter vergonha dos delitos que você cometeu. Tem gente que fala pra mim assim, por que o mundo está piorando? E eu digo, porque a cada Shemitah as pessoas abrem mão mais ainda de arrependimento e perdão. Quanto menos arrependimento, quanto menos perdão, mais juízo, mais desgraça, mais aperto. É por isso que o Apocalipse vai tendo como é que fala? Ascensão. Ele vai tomando forma. É a abertura que ele quer. Perfeito. E que nós possamos seguir e crer na promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós fazemos parte dessa igreja e que Deus nos desperte para nos posicionar, né? E para que nós possamos acordar, né? Se acontecer, que nós estejamos bem alerta, bem atento e que a gente possa entrar nessa onda de fé aí e impactar vidas. Eu estou muito feliz, muito satisfeito. Perfeito, eu também estou, pastor. Muito obrigado pela sua vinda. Foi um prazer estar aqui com vocês. Não, eu tenho certeza que a gente vai ter que marcar outro podcast para a gente conseguir aprofundar ainda mais temas, né? Sem dúvida. Dá para ir bem mais fundo. Até eu vi aqui no esboço do pastor as datas ali do Shemitah, tem muito Shemitah para a gente ir tem muita coisa que dá para falar. São 30 anos lendo, estudando, então a gente... graças a Deus eu tenho uma escatologia muito sólida, muito teológica, muito pontuada, assim, de maneira coerente, e a gente tem muita coisa para falar. Agora, a ideia é essa, é promover nas pessoas esse despertamento, as pessoas se achegarem a Cristo. É isso aí. É o último grito, é a última chamada, é o último momento. E o pastor Antônio está à disposição, então se você quiser, de repente, levar ele na sua igreja, lá, manda no direct lá, vai no nosso Instagram, vai no Facebook... comenta, faz um convite que eu vou lá. Comenta no YouTube aqui. Se nós vamos encaminhar. Dar uma aula. Vem aqui, você pode vir aqui dar uma aula de 2 horas? Eu vou lá, a gente conta, explica. Isso. O nosso ministério tem o CAPED, né? Geralmente os CAPEDs as congregações costumam ter um espaço muito maior com temas nesse sentido para ir aprofundar, e o público perguntar, enfim, para envolver bem, maravilha. né?
Se quiser também, os meus links podem ficar também distribuídos na descrição do vídeo e a gente... Ótimo. Perfeito. A gente tá aqui para divulgar o reino de Deus e expandir essas informações. Amém. Graças Maravilha. a Deus. E aí, pastor, a gente sempre encerra aqui o nosso episódio com uma oração. Amém. Mas antes dessa oração, uma mensagem aí para esses jovens que estão nos ouvindo, diante de tudo que já foi falado. Mais uma consideração aí final pra gente. Então, para todos os jovens e para todos que estão assistindo esse podcast agora ou assistirão no futuro, o que eu gostaria de dizer é que Deus é sempre muito bom. Experimentar de Jesus na vida é algo que sempre preenche. Então, eu penso o seguinte, o que eu gostaria de deixar de mensagem para vocês é o seguinte: poxa, mas você contou tanta coisa aí, desesperadora, assustadora, que nos amedronta. Mas o importante de tudo nessa vida é você entender que estar com Deus é muito melhor. Deus é quem pode proporcionar toda a felicidade que a gente busca. Então eu penso o seguinte, digamos que você viva aqui neste mundo, sei lá, 70 anos, 80, que é bastante tempo, hein? 90, 100 anos, como a Dercy Gonçalves viveu mais de 100 anos. Digamos que você viva muito tempo. Se você não se apropriar destas verdades, deste conceito, desta obra redentora de Cristo na cruz, da obra que Deus planejou e fez e está realizando até hoje, porque Jesus falou assim, olha, eu trabalho e meu pai trabalha e eu trabalho ainda até hoje, né? Então Deus está trabalhando. Agora, nesse trabalho de Deus, Ele espera que você faça o quê? Se entregue nessa ação dele, né? Ele é o grande oleiro, nós somos os vasos, Ele molda como Ele quer, do jeito que Ele quer. Então, o importante seria você se aplicar a isso. Por quê? Porque vale muito mais você viver 50, 60, 70, 80, 90 anos com esse conhecimento, com esse aprendizado amadurecido, entendendo, buscando, orando, adorando, louvando, do que viver até os 90 se moldando no mundo, com todas as desfrutando riquezas, de tudo que o mundo pode oferecer, e gandaia e felicidade entre aspas, né? Então, desfrutando do mundo e depois lá na frente você olhar e falar assim, poxa, eu vivi 90 anos e perdi toda a minha eternidade. É melhor dizer não hoje. O diabo todo dia faz propostas. É verdade. Todo dia ele faz propostas esperando que você diga sim. Sim, eu quero. Não, sim, eu vou. E nós estamos aqui, fomos chamados por Deus para dizer todo dia para ele não. Não. Amém. E o segredo de dizer não é assim. O que o diabo te mostra, te propõe, você está vendo. Real. Você pega na mão. Por isso é tentador. Você está vendo, você fala, puxa, está me oferecendo isso? Nossa, não sei não, acho que eu vou pegar. E Deus é o contrário. Deus está te oferecendo uma vida eterna, um céu, uma vida de gozo, de glória, de satisfação. E tudo isso é herdado pela fé. Você não está vendo. Interessante, né? Igual o prato de lentilha, né? Ele viu, tinha cheiro, trouxe apetite, ele falou, eu quero. E o outro não, eu sei que isso aqui não é. E o segredo, não. Olha como a vida é fantástica. O segredo da vida é eu me apropriar pela fé do que eu não estou vendo. Porque eu creio que vai ser muito mais satisfatório do que eu estou vivendo. Mas não, as pessoas, por não entender isso, abrem mão do que não está vendo para ter o que estão vendo, mas que é transitório, passageiro. E daqui a pouco vai acabar. E o que vai ficar é uma profunda tristeza. Então, que mensagem que eu deixo? Gaste intensamente os teus dias na presença de Deus, buscando, adorando, servindo, se afastando do pecado, da carne, de tudo que não presta, do mundo, né? O mundo, o pecado e a carne. São 3 fatores que a gente tem que se afastar. Não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, essa aqui é a mensagem. Agora, essa mensagem corroborada com Apocalipse, com revelação, com a volta de Cristo, aí acende o teu coração e você fala, eu quero ficar nesse negócio aí para sempre. Né? Eu quero estar esperando esse vento. Né? E se o plano do mundo ele está tendo êxito, saber que também o plano de Deus ele também tem êxito, e aí cabe a nós saber, né, onde eu quero ficar. Laodiceia ou Filadélfia, o fato é que Deus ele também tem o seu controle, ainda muito mais absoluto, né?
No Salmo de Asaf, né? É algo parecido com o que você está falando. Eles prosperam e tal. Sim. Mas melhor eu permanecer aqui. Davi disse assim: eu prefiro estar um dia na casa. tua presença, na tua casa, do que 1000 em qualquer outro lugar. Isso aí. Então, este um dia é a percepção do entendimento de se apropriar do que eu não estou vendo, mas estou crendo pela fé. É o valor, né? Abençoados são os que não viram, mas creram, né? Tá tudo dentro desse aspecto. É. Você não está vendo, mas você crê. Então, espera. Porque quando você receber... Aí já era. Aí você cai que nem Paulo. É algo inimaginável, na verdade. Vai ser uma surpresa terrível. Olha como Deus ele é gratificante. Quando você receber, o que vai vir no seu coração é: como valeu a pena crer, mesmo que eu não vi. Isso é verdade. E o contrário vai ser também, a frustração vai ser grande. Sim, Por que eu não aguentei 30, 40 anos? E olha que eu perdi, né? Que é o caso do cara. Não deixa eu voltar, deixa eu falar pros meus irmãos. Eu já perdi, mas pelo menos deixa eu avisar eles. Foram só 100 anos, porque eu não aguentei. É um desespero. E a gente entende porque Paulo disse em 1 Coríntios 2,9 que aquilo que o homem não ouviu, não viu, não subiu no entendimento, não desceu no coração. São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É isso, você não está vendo, mas quando você receber... Aí não tem como, aí você esquece até. Você fala, nossa, passou tão rápido esses 100 anos que eu vi lá sofrendo. Fico feliz que o Espírito Santo de Deus está aqui, a gente sente essa alegria e a nossa esperança ela se acende, pastor. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Por isso. Eu fico feliz. Mais alguma consideração? Não, eu só tô absorvido. Agora tem que guardar essa palavra para frutificar, né? Amém, glória a Deus. Então vamos orar. Que essa palavra, de um modo geral, caia em bom terreno e frutifique. Amém. Vamos orar a Deus. Vamos orar, pastor. Pode orar. Amém. Querido Deus e Pai, é uma alegria muito grande, Senhor, poder estar aqui com os meus irmãos e junto com essa plateia, onde estamos aqui falando do Teu reino, da Tua palavra. E, ó Deus, em torno da Tua palavra, nesse foro de discussão, ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos Te pedir uma bênção especial. Em primeiro lugar, para os que estão aqui, porque fazem esse trabalho, projetam, ó Deus, todo esse trâmite para que essa reunião, essa gravação, essa transmissão chegue a cada pessoa. Ó Deus, e também eu quero te pedir uma bênção especial para cada um dos que ouvem. Ó Deus, aqueles que assistem o podcast, que ouvem, que dão atenção, que dão a devida consideração, que o Teu Espírito Santo possa, ó Deus, acrescentar. Abençoar, meu Deus, de maneira plena e abundante, alcançando a cada um, ó Deus, no corpo, na alma, no espírito, fazendo com que realmente revelações sejam promovidas naquela vida para que possa haver transformação. Ó Deus, a gente faz tudo isso porque a gente espera que a glória do Evangelho de Cristo resplandeça no coração de alguns. E quando resplandece, é uma alegria no nosso coração, porque vai haver uma celebração, um entendimento, chegou luz, chegou vida, e é isso, ó Deus, que alegra o nosso coração. Muito obrigado por essa oportunidade, por esse tempo com os meus irmãos, e que o Senhor possa acrescentar abundantemente, segundo o que a gente faz, porque estamos também fazendo pela fé, sem ter o pleno entendimento de quem está ouvindo e a quem estamos alcançando. Mas a obra é Tua, e tudo é feito, ó Deus, pela Tua vontade e pelo Teu querer. A Tua palavra diz que a Tua palavra, quando ela é lançada, ela não volta vazia. Amém. Mas ela executa os feitos pelo qual foi enviada. É isso que a gente está fazendo aqui, ó Deus. Lançando semente ao ar, pregando nos telhados, para que as pessoas sejam sensibilizadas e alcançadas pela Tua palavra. No nome do Teu Filho, Jesus Cristo, nós Te louvamos, Te bendizemos e Te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Amém. Luiz. Gente, foi um prazer enorme. Palavra de gratidão, né, pelo irmão, por dedicar aí parte do seu tempo. Amém. Parabéns pelo trabalho do irmão. Continua firme, né? A gente sabe que realmente, como o irmão falou, muitas pessoas às vezes rejeitam, não querem ouvir, relutam. E espiritualmente também falando, há uma batalha forte, né? E que o irmão permaneça firme. Aí. O irmão é bênção para as nossas vidas. Deus abençoe. Eu espero voltar. Com certeza, sem dúvida. Voltar aqui para a gente fazer um novo bate-papo. Sem dúvida. Gente, muito obrigado. Lembrando que, se você não nos segue nas redes sociais, você pode seguir a gente no Instagram, joad.oficial, no Facebook, Joad Ipiranga, no YouTube, Joadcast, joad.oficial, Joad Ipiranga, você vai nos encontrar. E amanhã, às 8 horas da manhã, Joadcast, nosso canal Joad no Spotify.
e vai estar às 8 horas da manhã. Você pode ouvir indo para o seu trabalho, no seu carro, você pode ouvir essa mensagem, esse estudo que foi muito edificante. Então, que Deus abençoe você, toda a sua família e que o nome de Deus seja glorificado. Valeu, galera. Deus abençoe. Abraço.